Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue. Capítulo 1, A Misteriosa Formação Mágica. Lily também podia sentir que seu corpo estava agora muito mais forte do que no passado. Anteriormente seu corpo era o de um guerreiro rank 4, mas agora ele subitamente alcançou o rank 6. Esta foi a habilidade inerente dos Dragon Blood Warriors. Pensando na dor que acabará de sofrer para chegar a isso, Lily não pôde evitar estremecer. Lily, faça um teste com sua forma draconiana. Duerrin Covart disse com interesse. Chefe, faça um teste. Beb também estava animado. Lily assentiu levemente. Ele também queria ter uma noção do nível de poder que seu corpo possuía agora quando estava sob a transformação Dragonfor. Imediatamente, Lily começou a exercer seu controle sobre o Ki de batalha sangue de dragão que havia sido comprimido em um quase cristal no local do Dantian, abaixo do umbigo. De repente, um fluxo após o outro de líquido preto começou a fluir de seu Dantian para seu corpo, seus membros e seus ossos. RRRRGH. Soltando um grunhido profundo, Lily observou quando uma densa camada de pequenas escamas negras começou a brotar em cima de sua pele, enquanto, ao mesmo tempo, uma fileira de espinhos começou a aparecer em suas costas e um longo chicote de ferro, como se uma cauda brotasse de seu cóccix. Comparado com o dragão espinhoso blindado, aqueles espinhos que corriam ao longo da espinha de Lily eram um pouco menos numerosos e um pouco mais curtos. Sinto como se meu corpo estivesse cheio de poder ilimitado. Lily não pôde evitar começar a ficar animado. Ele se sentia incrivelmente poderoso. O guerreiro sangue de dragão, um dos 4 guerreiros supremos do continente Yulan. Ele havia acabado de começar seu treinamento nesta área, mas já possuía uma força enorme. Os guerreiros supremos realmente fizeram jus ao seu nome. O poder que tenho agora deve ser dezenas de vezes maior do que o poder que eu tinha na minha forma humana. Lily esticou o braço direito, que atualmente estava coberto de escamas, e viu que suas unhas estavam agora afiadas como facas. Lily de repente saltou do chão com um chute poderoso. Tão rápido quanto um raio de fogo, Lily avançou para o meio da ampla caverna e depois desferiu um golpe poderoso na parede da caverna. Com um som estremecedor, as pedras começaram a cair das paredes da caverna. Seu braço perfurou todo o caminho na parede de pedra e para Lily, parecia tão fácil quanto perfurar seu braço na lama macia. Um poder tão incrível. Arg! Soltando um grito alto e animado, Lily atacou com 2 chutes poderosos na parede também, imediatamente abrindo um enorme buraco nela, fazendo com que pedras chovessem até mesmo do teto. Com um chute de suas pernas, Lily se lançou voando no ar, e então, com seus punhos gêmeos, Lily deu um poderoso golpe no teto da caverna. Bam! O teto da caverna rachou como o casco de uma tartaruga, e uma pedra gigante após a outra começou a cair do teto. Mas Lily não estava nem um pouco com medo. Essas pedras não fariam nenhum mal quando batessem em seu corpo. As escamas negras que protegiam seu corpo agora eram muito mais poderosas do que a armadura de jade que seu feitiço guarda da terra fornecia. Svi, svi, svi. O corpo de Lily se transformou em um vicioso borrão preto. Às vezes ele pousava no chão, enquanto outras vezes subia no ar. Às vezes, ele usava toda a sua força enquanto batia as pernas na parede com chutes ferozes, enquanto outras vezes ele batia violentamente no teto da caverna com os punhos e permitia que as pedras caíssem sobre seu corpo. Depois de um tempo, Lily pousou no chão e saltou diretamente para a entrada do túnel. Vovô Duerrin, o que você acha? Ele perguntou. A maioria das pessoas acharia muito difícil avaliar com precisão a força de um guerreiro, a menos que uma bateria de testes fosse usada. Lily, pelo menos, não teve a capacidade de fazer esta avaliação. Mas o altamente experiente Duerrin Covart deveria ter sido capaz de estimar sua força através do poder destrutivo que acabará de liberar. Somente em termos de poder, você deveria ter acabado de cruzar o limiar de se tornar um guerreiro rank 8. Duerrin Covart parecia um pouco incerto, mas sua velocidade de movimento foi muito rápida. Talvez você tenha herdado a alta velocidade de movimento inerente aos Serpes Razorback blindados. Sua velocidade deve estar no mesmo nível de guerreiros altamente ágeis de rank 8. Quanto às suas habilidades defensivas, não tenho como julgar neste momento, já que não havia nada para ver. Lily assentiu levemente. Ele sabia que esta sua forma draconiana tinha algum tipo de conexão com o dragão espinhoso blindado, então fazia sentido que sua forma dracônica fosse semelhante em muitos aspectos ao dragão espinhoso blindado. Para os guerreiros sangue de dragão do nosso clã, quanto mais poderoso for, menor será a diferença entre as 3 formas. No momento sou um guerreiro rank 6 e portanto, minha forma dracônica pode alcançar o rank 8 inicial em poder. De acordo com os livros que li, uma vez que um guerreiro sangue de dragão tenha alcançado o 9º posto de poder na forma humana, então na forma dracônica, ele possuirá o poder de um combatente de nível santo inicial. Mas uma vez que sua forma humana atingir o nível santo, então na forma draconiana, ele ainda será apenas um nível santo. Sua habilidade de batalha, no entanto, será um pouco melhorada.
Linley foi bastante claro sobre a natureza e as origens da habilidade Dragonfor. O propósito de assumir a forma dracônica foi porque desde o início, um ser humano normal não seria capaz de utilizar todo o poder contido no sangue de dragão em suas veias. Somente depois de usar a forma dracônica eles seriam capazes de invocar todo o seu poder. Mas uma vez que eles alcançassem o nível santo, e tivessem dominado e aproveitado totalmente o poder efetivo de seu sangue de dragão, então, quando eles assumissem a forma dracônica, seu aumento de poder seria bastante pequeno. Linley, apresse-se e descarte os cadáveres dessas duas feras mágicas. Os dois têm um núcleo de Magicita Santo e um núcleo de Magicita Dracônico de 9º rank. Duerrin Covart imediatamente insistiu. O coração de Linley estremeceu de repente. Núcleos do 9º posto e nível santo? Linley sabia que o valor de um núcleo Magicite de 9º rank valia até 5 milhões de moedas de ouro, uma quantia incrível de dinheiro. Na cidade de Fenlai, parte do patrimônio líquido de um clã relativamente grande pode estar em torno desse valor. Mas o núcleo de uma fera mágica de nível santo? Esse foi um tesouro inestimável. Certo. Mantendo sua forma draconiana, Linley imediatamente correu para o cadáver do urso tatuado violeta de nível santo. Como Linley causou tantos danos às paredes e ao teto, até o cadáver do urso foi enterrado sob os escombros. Com um aceno de seu braço direito coberto de escamas pretas, Linley derrubou 10 grandes pedaços de entulho, revelando a parte superior do tronco e a cabeça do urso tatuado violeta de nível santo. Usando seu conjunto de 2 garras afiadas, Linley rasgou diretamente o pelo do urso tatuado violeta de nível santo. Uau! Linley usou o máximo de força que pôde, mas o pelo do urso tatuado violeta de nível santo não foi danificado nem um pouco. Linley, esta é uma fera mágica de nível santo. Mesmo sob os efeitos da forma dracônica, você é apenas um guerreiro do início do 8º rank. Se você quiser abrir o pelo deste urso, não há como fazer isso sozinho. Duerrin Covart Hill. Linley foi forçado a admitir que esta era a verdade. Mas Linley, olhe, há muitos espinhos afiados no corpo do urso tatuado violeta de nível santo. Esses picos são extremamente afiados. Com base na sua habilidade atual, também não há como usar os espinhos para abrir o pelo. Mas há uma ponta localizada muito perto dos olhos do urso tatuado violeta de nível santo. O que você precisa fazer é puxar aquela ponta, enfiar as garras na ferida e cavar. Estou confiante de que você será capaz de extrair aquele núcleo de Magicita de nível santo. Duerrin Covart instruiu. Para o enorme dragão espinhoso blindado, esses espinhos nada mais eram do que espinhos. Mas para o Linley muito menor, essas pontas eram como brocas enormes com 20 centímetros de comprimento. Depois de retirar a ponta, uma enorme ferida aberta seria revelada perto dos olhos do urso tatuado violeta de nível santo. Procurar o núcleo de Magicite através daquela ferida aberta deve ser uma tarefa fácil. Afinal, por mais resistente que fosse o pelo de uma fera mágica de nível santo, seu cérebro e órgãos não eram muito resistentes. Usando toda a sua força, Linley puxou com força a broca gigante e depois estendeu seu braço preto escamoso na ferida, cavando em busca do núcleo de Magicita. A cabeça deste urso tatuado violeta de nível santo também era muito grande, com mais de 1 metro de comprimento. Linley teve que estender o braço até o ferimento até os cotovelos antes de poder localizar e retirar o núcleo de Magicita Santo. O núcleo de Magicite de nível santo ainda estava coberto de sangue e sangue coagulado. Um núcleo de Magicite preto do tamanho de um punho. Na verdade, não tem nenhum indício de aura do estilo escuridão. Linley ficou muito surpreso. Se ele já não soubesse que esta pedra negra do tamanho de um punho era o núcleo mágico de um urso tatuado violeta de nível santo, ele nunca teria sido capaz de adivinhar. A energia dentro do núcleo de Magicita de uma fera mágica de nível santo é altamente densa e reservada. Falando francamente, o núcleo Magicite de uma besta mágica de rank 9 também é. Duerrin Covart explicou. Linley assentiu. O corpo inteiro de uma fera mágica de nível santo é um tesouro. Por exemplo, os ossos das pernas desta besta mágica de nível santo definitivamente possuem uma força surpreendentemente resistente. Duerrin Covart soltou um suspiro. Infelizmente você simplesmente não tem a capacidade de romper a poderosa barreira defensiva de seu pelo. Linley também assentiu, impotente. Este urso tatuado violeta de nível santo era simplesmente enorme demais. Ele também não teve a capacidade de trazer de volta o cadáver deste urso tatuado violeta de nível santo. Que desperdício! Bebe disse intencionalmente para o lado. Linley riu. Já nos saímos muito bem. A parte mais valiosa de uma fera mágica é o seu núcleo Magicite. Um único núcleo de Magicita de nível santo já é um tesouro verdadeiramente inestimável. Já estou muito satisfeito por tê-lo adquirido. Além do mais, também tem um cristal dracônico de rank 9. Linley riu enquanto caminhava até o cadáver do dragão espinhoso blindado. O cadáver do dragão espinhoso blindado tinha um ferimento aberto na cabeça. Encontrar o cristal dracônico não deve ser um grande problema. Linley mergulhou suas garras afiadas diretamente no ferimento na cabeça do dragão espinhoso blindado. E, depois de vasculhar cuidadosamente o crânio do dragão espinhoso blindado por um tempo, Linley não conseguiu encontrar nada. Isso fez com que Linley se sentisse desconfiado. Por que não existe cristal dracônico? Que bizarrice é essa?
Linley franziu a testa. Impossível. Uma fera mágica não pode existir sem um núcleo de magicita, e este dragão também deve ter um cristal dracônico. Depois que uma fera mágica morre, não há como o cristal magicite desaparecer. Duerrin Kovar também não conseguia acreditar. Mas Linley de repente se lembrou de algo. Mais cedo, quando ele estava furioso e bebendo sangue de dragão deste dragão espinhoso blindado, ele engoliu um objeto gelado em seu estômago. Mas naquele momento, devido à sua raiva e tristeza, ele não prestou atenção. E então, quando ele comeu a grama coração azul, a dor no resto do seu corpo desapareceu, exceto naquele lugar onde o objeto estava. De jeito nenhum, era o cristal dracônico? Linley pensou consigo mesmo. Linley ainda conseguia se lembrar daquela sensação de ter aquele objeto gelado passando pela garganta até o estômago. Eu comi um cristal dracônico? Isso. Como isso pode ter acontecido? No Manual Secreto do Sangue de Dragão, há apenas uma discussão sobre beber sangue de dragão. Será que comer o núcleo de cristal dracônico de um dragão também funciona? Linley não sabia totalmente o que estava acontecendo. Mas não importa o que acontecesse, parecia que ele realmente havia engolido o caroço e, pelo que parecia, não estava sofrendo nenhum efeito colateral específico. Linley riu. O que eu comi não foi apenas um núcleo de cristal dracônico. Foram 5 milhões de moedas de ouro. Linley suspirou para si mesmo. Chefe, Lu, olha. A voz animada de Beb soou. Linley olhou para Beb, que estava parado no meio de uma pilha de escombros, olhando estupidamente para o teto da caverna. Linley imediatamente saiu do túnel e voltou para a caverna, e também olhou para o teto. O que é aquilo? No topo da caverna, uma grande plataforma preta circular foi revelada. Esta plataforma circular preta estava embutida no teto e mesmo agora, grande parte dela estava coberta de pedra. Claramente, os ataques selvagens de Linley no teto anteriormente fizeram com que tantas pedras caíssem que a plataforma preta circular foi revelada. Linley não ficou muito surpreso com a plataforma preta. O que o surpreendeu foi, na plataforma preta havia um padrão extremamente complicado de marcas mágicas. Todos os tipos de marcas estavam na plataforma e o padrão era complicado ao extremo. Claramente, no lado superior da plataforma negra, havia algum tipo de formação de matriz mágica, mas Linley nunca tinha visto uma formação de matriz mágica tão complicada. Se alguém descrevesse a formação mágica que cobria os portões frontais do Instituto Ernest como uma única lâmina de vento, então essa misteriosa formação mágica era o feitiço Tempestade Aniquiladora. Em particular, bem no centro desta plataforma circular preta, havia uma espada coberta de violeta cravada na plataforma. Esta formação mágica, como isso é possível? Duerrin Kovar também apareceu ao lado de Linley. Levantando a cabeça e olhando, ele disse, impossível. Como poderia haver uma formação mágica como esta aqui, e com esta espada bizarra como foco? Duerrin Kovar, que no passado sempre foi calmo e sereno, agora ficou totalmente chocado. Em seus mais de 1000 anos de vida, ele nunca tinha visto uma formação mágica tão aterrorizante. Embora esta formação mágica estivesse atualmente adormecida e inativa, ele já sabia que poder terrível esta formação mágica continha. Vovô Duerrin, esta formação mágica é muito poderosa? Linley perguntou. Duerrin Kovar olhou para Linley. Muito poderoso? Não podemos nem usar a palavra poderoso para descrevê-lo. O poder desta formação mágica é ainda maior do que qualquer feitiço proibido. Você me diz, é poderoso. Em toda a minha vida nunca vi uma formação mágica tão complicada, uma formação mágica tão poderosa. E mais, está pegando emprestado o poder daquela estranha espada para complementar o poder da própria formação. O que o Criador sentiu que o poder desta formação por si só não era grande o suficiente? Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue. Capítulo 2, Os 4 Planos Superiores. Linley ficou totalmente chocado com as palavras de Duerrin Kovar. Vovô Duerrin era um grande mago santo da era do Império Poan. Se ele nunca viu uma formação mágica tão complicada e poderosa antes, está certo de que o poder desta formação é ainda maior que o dos feitiços proibidos. Então, Linley sentiu um fio de apreensão. O que exatamente essa misteriosa formação mágica estava fazendo aqui? Linley, dê uma olhada mais de perto e tente sentir a formação, bem como aquela espada longa violeta. Duerrin Kovar disse para Linley. Linley assentiu levemente. Ele imediatamente reuniu a essência elementar do vento e a usou para sentir a aura daquela formação mágica e da espada longa violeta. Fechando os olhos, Linley pôde sentir uma aura de peso e densidade emanando da formação mágica da plataforma negra, tão pesada e opressiva que era sufocante. Ao mesmo tempo, esta plataforma negra, ou talvez a formação mágica ancorada na plataforma, emanava ondas de essência elementar incrivelmente densa. Não admira que a essência elementar aqui seja tão densa, quase 100 vezes maior que a do mundo exterior. Então a razão é esta. Se ele não tivesse tentado sondar direta e claramente a plataforma negra, Linley não teria sido capaz de entender que a plataforma era a origem, já que a essência elementar descia constantemente em ondas. Na verdade, o centro da caverna era onde a essência elementar era mais densa. Entre as 7 essências elementares, a essência elementar do tipo escuridão é a mais forte.
Não é de admirar que tanto o dragão espinhoso blindado quanto o urso tatuado violeta de nível santo gostassem deste lugar. Ambos eram feras mágicas do tipo escuridão. Lily assentiu para si mesmo. Essa espada longa violeta. Lily tentou cuidadosamente detectar quaisquer detalhes na espada longa violeta mergulhada no meio da plataforma preta. Elemento do tipo escuridão, mas tão reservado e introvertido. Acariciando sua barba, Dwayne covarde sorriu para Lily. Lily, posso te dizer uma coisa. O valor dessa espada longa violeta provavelmente não é inferior a um núcleo de magicita de nível santo. Lily olhou para Dwayne covarde interrogativamente. Lily sabia muito bem que, de modo geral, as armas de um guerreiro não eram muito valiosas. Contanto que alguns metais extremamente duros fossem usados junto com outras ligas, uma arma poderia ser feita. Até mesmo a herança de família de seu clã Baruch, a lâmina de guerra Slaughter, custou apenas algumas dezenas de milhares de moedas de ouro para ser feita. Posteriormente, os sucessores do clã Baruch venderam a lâmina de guerra Slaughter por 180 mil moedas de ouro, mas isso foi principalmente por causa de sua conexão com os famosos guerreiros sangue de dragão. Infelizmente, já se passaram muitos anos desde que um guerreiro sangue de dragão apareceu e, portanto, a fama dos guerreiros sangue de dragão não valia mais tanto. Se tivesse sido vendido na época em que os guerreiros sangue de dragão vagavam e dominavam as terras, o preço teria sido muito mais alto. As armas dos guerreiros não valiam muito, mas o bastão mágico de um mago era um assunto diferente. Quanto maior a qualidade de um Magistaff, mais preciosos seriam os materiais para fabricá-lo. Por exemplo, os tesouros divinos, usados por um grande mago de nível santo, como o poderoso Magistaff, usariam o núcleo de magicita de uma besta mágica de classificação nona, ou uma besta mágica de nível santo, para servir como energia. Fonte. Em seguida, formações mágicas complicadas e poderosas seriam esculpidas no bastão mágico, para que ele atingisse seu potencial máximo. O Magistaff, que foi aclamado como um tesouro divino, definitivamente era um tesouro inestimável. Afinal, um núcleo de magicita de nível santo por si só era considerado um tesouro inestimável. Mas é claro, ao discutir a relativa inutilidade das armas dos guerreiros, isso se referia às armas materiais forjadas no continente Yulan. Se uma arma viesse de outro lugar, como um dos 4 planos superiores, então seu valor seria diferente. Esta espada longa violeta tem uma aura única. Se meu palpite estiver correto, deveria vir de um dos 4 planos superiores. Muito provavelmente o Reino Infernal. Dwayne covarde disse pensativamente. Lily perguntou curiosamente, os 4 planos superiores? Com sua barba branca esvoaçante, Dwayne covarde disse, se considerarmos o continente Yulan como um todo, no seu atual nível de poder, você pode nominalmente ser considerado no nível superior. Posso começar a contar algumas coisas agora. Lily, você já deveria saber que neste universo existe mais do que apenas um plano de existência. Lily assentiu. Claro que eu sei. Por exemplo, o submundo. Você sabe muito pouco. Dwayne covarde balançou a cabeça. Na realidade, dentro deste vasto e infinito universo, existem inúmeros planos, sendo os planos materiais e físicos apenas um dos tipos de planos mais básicos e elementares. Entre todos esses incontáveis planos, existem 4 planos superiores de existência. Esses planos são o mundo inferior, o reino infernal, o reino da vida e o reino celestial. Dwayne covarde explicou cuidadosamente. Lily ouviu atentamente, já que esta informação talvez fosse conhecida apenas pelas pessoas mais poderosas do continente Yulan. Lily, agora você já deveria saber o que é um chamado Deus, certo? Dwayne covarde sorriu enquanto olhava para Lily. Lily assentiu. Aqueles que ultrapassaram a existência de santos são o que chamamos de divindades ou deuses. Tendo lido muitos livros, Lily sabia que em muitos livros que discutiam o poder que transcendia o nível dos santos, este nível de poder era descrito como o poder dos deuses. Um poder que era tão grande que era irresistível. Certo, mas acima do nível das deidades, estão os soberanos. E acima dos soberanos, estão os deuses supremos. Dwayne covarde suspirou. Esses 4 deuses supremos são presenças verdadeiramente eternas que superam tudo que existe. Esta foi a primeira vez que Lily ouviu falar da existência dos 4 deuses supremos. Superdeuses? Eles são mais poderosos que o soberano radiante? Haha, o soberano radiante? Dwayne covarde começou a rir. Independentemente de estarmos discutindo o soberano radiante da Igreja Radiante, ou o soberano das sombras, do culto das sombras, eles nada mais são do que soberanos. Para nós e para qualquer deidade comum, um soberano é uma entidade todo-poderosa. Mas eles ainda exigem o poder da fé de seus seguidores. Mas os 4 deuses supremos são diferentes. Eles não exigem seguidores nem fé. Seu poder é abrangente e destruidor. Soberanos como o soberano radiante ou o soberano das sombras provavelmente só seriam dignos de serem servos dos 4 deuses supremos. E isso só aconteceria se os deuses supremos os considerassem dignos. Dwayne covarde falou com absoluta certeza. O coração de Lily tremeu. O submundo, o reino infernal, o reino da vida, o reino celestial. Estes 4 planos superiores foram criados pelos 4 deuses supremos.
No passado, uma vez tive a oportunidade de sentir a aura desses 4 planos superiores, e é por isso que imediatamente ao ver aquela espada longa violeta, tive certeza de que ela vem do reino infernal. Duerrin Kovart olhou desconfiado para a espada longa violeta mergulhada na plataforma redonda preta. Mas eu também estou desconfiado. Como algo do reino infernal veio aqui? Linley, pense sobre isso. Esta é uma formação mágica que é mais poderosa do que feitiços proibidos. Para contar com esta espada longa violeta como fonte suplementar de energia, em termos de níveis de energia, esta espada deveria pelo menos estar no mesmo nível desta formação mágica. Eu recomendo fortemente que você pingue seu sangue nele e veja se consegue ligá-lo a você. Os olhos de Duerrin Kovart estavam brilhando. Amarrar? No coração de Linley, surgiu um desejo de adquirir este tesouro. Não tenha medo. Não importa o que esta formação mágica pretenda fazer, para uma formação tão grande ser ativada levaria um longo período de tempo. Isso lhe dará tempo suficiente para correr para longe. Primeiro pingue seu sangue nela e veja se esta espada já tem um mestre. Se não tiver mestre, você pode levá-lo com você. Definitivamente não haverá problema e ninguém descobrirá. Duerrin Kovart disse com absoluta confiança. Uma espada divina que pudesse ser ligada com sangue não era algo comum. Quando usado, ninguém seria capaz de dizer o que era. Aos olhos dos outros, seria tão comum quanto o anel do dragão espiral. Tudo bem. Linley exerceu controle sobre seu ki de batalha Dragonblood e instantaneamente as escamas em seus braços e na parte superior de seu corpo começaram a desaparecer. A segunda forma dos Dragonblood Warriors, a forma Demi-Dragon. Linley agora poderia controlar totalmente qual parte de seu corpo se transformaria. O resto de seu corpo agora era igual ao de uma pessoa normal. Depois de usar os dentes para cortar o dedo, Linley saltou diretamente e jogou aquela gota de sangue na espada longa violeta, que estava lá sabe-se lá por quantos anos. A gota de sangue de Linley pousou na espada longa violeta coberta de poeira, que estava lá há incontáveis anos. Absorveu seu sangue como uma esponja, absorvendo-o facilmente. Ting! Aquela espada longa violeta soou com um som claro e ao mesmo tempo começou a tremer. Toda a poeira grudada em sua superfície voou de repente e ao mesmo tempo, uma aura estranha e sangrenta começou a circular no topo da espada, como se sangue fresco estivesse fluindo ao seu redor. Um item sem mestre. Vendo isso, Duerrin Kovart ficou surpreso e satisfeito. Duerrin Kovart sabia muito bem que se esta espada tivesse um mestre, então Linley não teria esperança alguma. Mas se a espada não tivesse mestre, então no futuro Linley possuiria uma ferramenta extremamente útil. Linley rápido, puxa a espada e saia imediatamente deste lugar. Duerrin Kovart insistiu. Entendi. Linley saltou mais uma vez, desta vez agarrando diretamente a espada longa violeta e dando-lhe um puxão poderoso. Shinrin. Com um som claro e vibrante que parecia trazer uma alegria sem limites, ele saiu. Mais cedo, quando o sangue de Linley foi absorvido pela espada longa violeta, Linley soube imediatamente que esta era uma espada flexível. Mas ao exercer ki de batalha, força mágica ou qualquer outro tipo de força através da espada, ela poderia instantaneamente tornar-se firme e rígida. Pode ser flexível ou difícil. Puxando a espada da plataforma preta, Linley caiu no chão. Ao pousar com o movimento do pulso, Linley enrolou a espada longa violeta em volta da cintura, usando-a como um cinto. Bebê, vamos! Pegando sua mochila com uma mão, Linley correu imediatamente para a saída do túnel. Ao mesmo tempo, ele começou a cobrir todo o seu corpo com escamas mais uma vez. Bebe também pulou instantaneamente em cima dos ombros de Linley. Na forma dracônica, Linley possuía o poder de um guerreiro do início do 8º rank. Mas em termos de velocidade, ele era páreo para um guerreiro rank 8 particularmente rápido. Supersônico de 7º nível. Linley imediatamente lançou o feitiço de suporte estilo vento supersônico. Um feitiço supersônico lançado no 7º rank poderia aumentar a velocidade de um guerreiro do 4º rank em até 3 vezes. No entanto, a velocidade base atual de Linley já era extremamente rápida e mesmo com a ajuda do feitiço supersônico, sua velocidade só melhorou mais 50%. Mas mesmo um aumento de 50% já era um aumento assustador. A névoa branca continuou a fluir no ar acima do Vale Nebuloso. Quanto aos gigantescos dragões voadores que anteriormente circulavam no ar, além de um número muito pequeno deles ainda no ar, todos os dragões estavam agora descansando no chão. Porém, sem dúvida, todos eles estavam longe daquela pequena colina. O túnel coberto por aquela colina era terreno proibido. Esses dragões gigantes ainda se lembravam de como, dias atrás, aquele humano lamentável havia entrado nos terrenos proibidos. Muito provavelmente, aquele humano lamentável morreu há muito tempo. Uau! Um borrão preto saiu repentinamente de dentro do túnel e disparou diretamente para o céu. O que é que foi isso? Todos aqueles mais de 100 dragões notaram o borrão de tamanho humano. Um guerreiro rápido de rank 8 poderia definitivamente se igualar à velocidade de um dragão voador gigante de rank 8. E agora, com Linley utilizando o feitiço supersônico para se ajudar, sua velocidade aumentou em 50%. Neste momento, a velocidade de Linley estava definitivamente no mesmo nível de um guerreiro do 9º posto. Mesmo comparado a Bebe, ele não era muito mais lento.
Rugido. Aqueles mais de 100 dragões imediatamente começaram a rugir de raiva. Um humano realmente se atreveu a invadir o território dos dragões? Um dragão gigante após o outro abriu suas asas, decolando e perseguindo Linley, mas a velocidade atual de Linley era simplesmente muito rápida. Mesmo aquele maior dragão de fogo não pôde fazer nada além de observar a forma de Linley crescer cada vez mais longe deles. Em pouco tempo, Linley os despistou e desapareceu de vista. Isso não parece ser um humano. Aquele maior dragão de fogo enrolou-se no ar, meditando consigo mesmo, confuso. Embora não tenha conseguido capturar Linley, podia dizer claramente que esta criatura tinha forma humana, mas estava coberta de escamas. Uma fera mágica em forma humana? Aquele dragão de fogo se perguntou. Dentro da caverna subterrânea, no topo da plataforma negra, as incontáveis linhas e padrões entrecruzados da formação mágica começaram lentamente a brilhar. Cada linha parecia ter uma linha prateada brilhante emanando dela. Lentamente, toda a formação mágica começou a brilhar, tão intensamente que chegava a machucar os olhos. Estrondo. Um som profundo e estrondoso pôde ser ouvido e a formação mágica começou a ficar ainda mais brilhante. Esses sons estrondosos tornaram-se cada vez mais frequentes, mais urgentes. Estrondo, 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 estrondo. Como uma série de batidas de tambor, aqueles sons estrondosos continuaram, e aquela misteriosa formação mágica continuou a ficar mais brilhante. Rachadura. Aquele pavilhão preto feito de um material desconhecido rachou de repente, aparecendo 3 rachaduras. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue. Capítulo 3, Perfurando os Céus. Depois que as 3 rachaduras enormes apareceram na plataforma preta redonda, a luz de toda a formação mágica brilhou de repente quando os estrondos semelhantes a tambores atingiram um crescendo, batendo mais rápido e mais alto. Estrondo, 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 estrondo. Como uma série de trovões inabaláveis culminando com um boom. Toda a plataforma preta redonda explodiu em fragmentos. Naturalmente, a formação mágica sobre ela também se desintegrou. De repente, uma rachadura padronizada no ar após a outra começou a aparecer, clara e visível a olho nu, espalhando-se em todas as direções. Enquanto os dragões voadores do Vale Nebuloso ainda estavam ocupados pensando sobre aquela aberração em forma de homem, de repente sentiram o próprio chão tremer. Todos os dragões gigantes ficaram assustados e imediatamente abriram as asas e alçaram voo. Apenas alguns momentos depois. Boom! O solo por quilômetros explodiu de repente. Toda aquela colina que havia selado o túnel subterrâneo foi reduzida a pedacinhos. Gravou, um rugido profundo emanou do subsolo. Onde antes estava a plataforma preta redonda, o próprio espaço foi subitamente rasgado como um pedaço de papel, revelando um buraco de nada. E de dentro daquele buraco saiu um jovem bonito e de aparência diabólica, vestindo um longo manto dourado escuro e carregando 3 gatinhos nos braços. Nesse momento, o jovem parecia estar em péssimo estado e seu rosto estava coberto de sangue. Uau! Esse buraco na realidade desapareceu de repente. O espaço próximo, no entanto, ainda era muito instável, e raios selvagens de energia ocasionalmente apareciam e desapareciam. Eu finalmente escapei. O jovem olhou para o espaço instável com uma expressão de alegria selvagem no rosto. Haha, quantos anos agora? Finalmente escapei daquele lugar maldito. Bem no meio da testa do jovem, havia uma fenda que parecia quase um ferimento de faca. De repente, aquela cicatriz se abriu, revelando um terceiro olho dourado. Este olho dourado irradiava luz em todos os sentidos. Isto é, este é na verdade o continente Yulan. O jovem diabólico começou a rir de espanto e alegria. Isso é simplesmente maravilhoso. Pai, estou com fome. Um dos gatinhos nos braços do jovem disse de repente. Eu estou com fome também. Os outros 2 gatinhos também ecoaram. Gatinhos que podiam falar? Eles poderiam realmente ser feras mágicas de nível santo? Tudo bem. Haha, há cerca de 100 pequenos dragões voando à frente. Vocês podem ir e fazer uma boa refeição. O jovem diabólico riu alto. Oh! Aqueles 3 gatinhos começaram a miar de excitação. De repente, eles se transformaram em 3 relâmpagos e voaram para o céu. Enquanto voavam, seus corpos também se expandiram de repente, ficando cada vez maiores. Sorrindo, o jovem diabólico deu um único passo e apareceu no meio do Vale Nebuloso. Dentro do Vale Nebuloso, mais de 100 dragões gigantes circulavam no ar. Eles não tinham ideia do que causou a explosão da Terra naquele momento. O que é isso? Eles viram 3 enormes borrões no ar acima do Vale Nebuloso. Cada uma das 3 criaturas tinha mais de 30 metros de altura e 100 metros de comprimento. Pareciam leões, ampliados apenas algumas dezenas de vezes. Mas essas criaturas não eram de fato leões, porque cada uma dessas 3 criaturas tinha um par de asas enormes e também 6 olhos cada. 6 olhos, 2 asas. Fisicamente tão grande quanto uma daquelas lendárias criaturas Behemoth. Mas mesmo os Behemoths não eram tão aterrorizantes quanto essas 3 criaturas. Cru. Aquelas 3 criaturas estranhas abriram bem suas mandíbulas sangrentas e soltaram um rugido poderoso. Instantaneamente suas bocas pareciam ter se transformado em um vórtice, gerando uma força de atração surpreendente em direção aos dragões voadores. Esses mais de 100 dragões queriam fugir aterrorizados, mas essa força de sucção era simplesmente forte demais.
O mais estranho é que a atração parecia afetá-los apenas e não perturbou nem um pouco as rochas nos penhascos próximos a eles. Roar! Aqueles mais de 100 dragões começaram a rugir de medo e raiva, mas diante daquela terrível força atrativa, eles foram sugados impotentes. Um dragão gigante após o outro caiu nas mandíbulas daqueles monstros de 6 olhos. O que mais assustou os dragões foi: as barrigas desses monstros pareciam ter capacidade ilimitada. Embora os dragões fossem um pouco menores que esses monstros, um deles deveria ser mais que suficiente para encher o estômago desses monstros. Mas assim que um dragão era sugado pela barriga de um monstro, o monstro começava a sugar outro. Um dragão, outro dragão. A força de atração das mandíbulas daqueles 3 monstros era simplesmente aterrorizante demais. Os dragões de 8 posições foram totalmente incapazes de resistir. Um dragão após o outro foi sugado pelas barrigas daquelas aberrações de 6 olhos. Em um curto período de tempo, cada um deles foi devorado por esses 3 monstros. Isso foi ótimo. Uma das aberrações riu alto. Já se passaram tantos anos desde que tive uma refeição adequada. Achei que ia morrer naquele lugar maldito e nunca mais sair. Infelizmente, número 4 e número 5. Outra das aberrações disse com um suspiro baixo. Todas as 3 aberrações ficaram em silêncio. Eles pensaram nos milhares de anos que passaram naquele lugar maldito. Eles não puderam deixar de sentir seus corações esfriarem. Sem futuro. Sem esperança. Eles poderiam ter morrido a qualquer momento. Se não fosse pelo pai deles, os 3 provavelmente já teriam sido mortos há muito tempo. Mas mesmo apesar dos esforços do pai, o 4º irmão e o 5º irmão, o mais fraco dos 5, morreram. Pai está vindo. As 3 aberrações observaram aquele jovem diabólico caminhar em direção a elas no ar. Com seus corpos encolhendo, eles mais uma vez se transformaram em 3 gatinhos comuns. A única coisa era que o pelo deles agora era da cor do arco-íris e lindo de se ver. Suas 2 pequenas asas também eram muito mais bonitas que as asas dos dragões. Mas aqueles 3 pares de olhos ainda chocariam qualquer um que os visse. Pai! Essas 3 aberrações voaram com entusiasmo para o lado do pai. A essa altura, não havia mais nenhum vestígio de sangue no rosto do jovem diabólico, e a poeira no manto dourado escuro que ele usava também havia desaparecido. Um sorriso ainda estava em seu rosto. Você fez uma boa refeição? O jovem diabólico riu. Ah, e há mais 2 bestas mágicas de rank, 8 aqui também. O jovem diabólico olhou para o lado oeste do Vale Nebuloso, enquanto, ao mesmo tempo, uma explosão de energia quadricolor irradiava para o oeste. Em pouco tempo a explosão de energia envolveu aqueles 2 velocidragões gigantes e os puxou no ar. Aqueles 2 velocidragões pareciam saber que o fim estava próximo. Tudo o que fizeram foi gemer em voz baixa, implorando por misericórdia. Eles eram velocidragões. Embora também fossem criaturas mágicas de rank 8 como dragões esmeralda e dragões de fogo, devido ao fato de serem raças diferentes de dragões e também não voarem, eles geralmente ficavam longe dos dragões esmeralda e de fogo. Quando aquelas 3 aberrações devoraram alegremente os dragões voadores, eles não prestaram atenção àqueles 2 velocidragões distantes. Mais de 100 dragões voadores foram devorados. Os corações dos 2 velocidragões tremiam. Seu oponente era forte demais, e aqueles 3 gatinhos, agora com tamanho normal, conseguiam até falar. Você queria fugir? Aquele jovem diabólico sorriu para os 2 velocidragões. Os 2 velocidragões eram fisicamente enormes. Aquele jovem diabólico era apenas um pontinho ao lado deles. E ainda assim, os corações dos 2 velocidragões estavam tremendo e eles ofegavam roucamente sem parar. Na linguagem dos dragões, eles disseram: Senhor, não ousaríamos, não ousaríamos. O jovem diabólico parecia entender a língua dracônica. Sorrindo, ele assentiu. Muito bom. Acabei de chegar neste avião e estou de muito bom humor. Vou poupar vocês 2. Vocês 2 devem me servir agora. As correntes de energia ao redor dos 2 velocidragões desapareceram, fazendo com que os 2 caíssem pesadamente no chão. Ao se chocarem contra o chão, eles trocaram olhares e imediatamente se prostraram no chão, com a cabeça baixa em sinal de obediência. Os dragões eram criaturas extremamente arrogantes, mas diante de um poder tão avassalador, eles não tiveram escolha senão se submeter. Diante desse jovem diabólico, esses 2 velocidragões suspeitavam fortemente que poderiam ser mortos com um único aceno de seu dedo mindinho. O continente Yulan. O jovem diabólico examinou os arredores com o rosto todo sorridente. Que lugar maravilhoso! Confio que não serei tão infeliz como fui há 5.000 anos. Dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas. Tendo retornado à sua forma humana, Linley estava vestindo apenas uma calça e uma roupa íntima. Isso foi no início de fevereiro, quando a temperatura estava extremamente baixa. Mas Linley estava apenas inspecionando cuidadosamente a espada violeta. Neste momento, Linley não tinha ideia da enorme calamidade que ele havia desencadeado sobre o mundo ao sacar esta espada longa violeta. O ignorante não conhecia o medo. Mas embora Duerrin Kovart tivesse alguma ideia do que aconteceria para Duerrin Kovart, não importa quão grande fosse o desastre, não teria muito impacto sobre Linley. Afinal, mesmo que os céus desabassem, os maiores especialistas do continente Yulan seriam capazes de evitar a calamidade. O que havia para temer?
Só um idiota veria um tesouro ali para ser levado e não o pegaria. Vovô Duerren, o que você acha que essas duas palavras aqui significam? Lily perguntou a Duerren Covart. No punho desta espada longa violeta havia 2 caracteres angulares, escritos com muitos traços complicados. Isso, os olhos de Duerren Covart se iluminaram ao ver essas duas palavras. Essas palavras são da língua comum usada no Reino Infernal. Anos atrás, logo depois de me tornar um mago de nível santo, estudei esta língua. Essas duas palavras deveriam ser sangue e violeta respectivamente. Violeta de sangue? Lily murmurou baixinho. Será que o nome desta espada longa é violeta de sangue? Lily inspecionou cuidadosamente esta espada flexível, violeta de sangue. A violeta sangue era tão fina quanto as asas de uma cigarra. Precisamente por ser incrivelmente fino, mesmo sendo feito de materiais especiais, era bastante leve, talvez apenas 2 quilos ou mais. Para Lily, uma espada de 5 libras não era absolutamente nada. Enquanto ele canalizava o ki de batalha sangue de dragão de seu corpo para a espada, violeta de sangue instantaneamente tornou-se duro e reto. Com um aceno de mão. Svi! A fina violeta de sangue cortou facilmente uma enorme árvore com um tronco que exigiria 3 homens de mãos dadas para cercá-la. Apesar de ter sido cortada, a árvore não se mexeu. Mas Lily sabia muito bem que, na realidade, a árvore havia sido cortada em 2 metades. Mas a violeta de sangue era muito rápida, muito afiada, e foi por isso que a árvore não se moveu. Com um salto poderoso, Lily voou no ar e então chutou um dos galhos da árvore no ar. Imediatamente a árvore começou a tremer. Depois de quebrar vários galhos grandes, a árvore inteira deslizou lentamente e caiu no chão. Lily deu uma olhada no local onde a violeta de sangue fez seu corte. Que suave! A área cortada não apresentava aspereza ou lascas. Essa espada é incrível. Mastigando um pato assado que carregava, Bebe olhou com os olhos arregalados. Lily riu, depois virou-se para olhar para a espada flexível, violeta de sangue. Em sua mente ele disse, com uma arma tão ágil e afiada, mesmo que eu encontre 1000 ou 10.000 inimigos, não terei medo deles. Lily imediatamente começou a brandir a espada flexível. Com incrível agilidade, Lily dançou no meio da floresta, balançando facilmente a violeta de sangue de um lado para o outro entre as árvores. Afiado, rápido, tão fino quanto as asas de um inseto. Isso fez com que a violeta de sangue ficasse praticamente desimpedida pela resistência do ar, permitindo que sua velocidade atingisse alturas assustadoras. E sua leveza permitiu que Lily transformasse ainda mais sua força física em uma rápida velocidade de balanço. Lily, embora esta espada flexível violeta de sangue seja bastante afiada, sua nitidez não é tão chocante. As habilidades de avaliação de Duerren Covart eram muito melhores que as de Lily. De relance, ele poderia dizer qual era a verdadeira força desta espada violeta de sangue. Lily não pôde deixar de olhar com desconfiança para Duerren Covart. Duerren Covart riu. Se você quiser apenas usar esta espada violeta de sangue para derrubar uma árvore comum, então é claro que seria imparável. Mas ao enfrentar um oponente experiente, como um guerreiro rank 7 usando um escudo infundido com ki de batalha, temo que você não seria capaz de atravessá-lo tão facilmente. Lily ficou surpreso. O verdadeiro valor desta espada longa violeta de sangue reside em 2 áreas diferentes. A primeira é que pode ser firme ou flexível e, portanto, seria extremamente difícil para um oponente defendê-lo ou protegê-lo em batalha. E a segunda é sua durabilidade. A maioria das armas não é capaz de suportar muito ki de batalha, pois elas desmoronariam. Mas esta sua preciosa espada não fará. Duerren Covart explicou. Lily assentiu levemente. Uma espada muito afiada e muito dura provavelmente também seria frágil e incapaz de suportar muita força. Esta espada flexível violeta de sangue era muito afiada, mas não ridiculamente. Sua verdadeira força reside no fato de ser flexível e firme, ao mesmo tempo que possui velocidade surpreendente e durabilidade inata. Velocidade? Flexibilidade? O coração de Lily ficou comovido. Ele não canalizou mais seu ki de batalha Dragon Blood para a espada e, em vez disso, começou a canalizar sua força mágica do elemento vento para ela. Ao mesmo tempo, ele começou a brandir a espada. Depois de ter sido preenchida com força mágica do estilo vento, a já rápida espada violeta de sangue foi capaz de atingir um nível ainda mais alto, enquanto também a trajetória de seu movimento se tornou errática e imprevisível. A espada ora era reta, ora curvada, fazendo com que não se soubesse manejá-la. Lily entendeu instantaneamente. Para mim agora, esta é talvez a maneira mais adequada de utilizar esta espada flexível, violeta de sangue. Livro 5, A Espada Divina Violeta de Sangue. Capítulo 4, Grande Mestre Escultor. Pouco depois do Instituto Ernest iniciar o novo semestre letivo, Yuman chegou ao Instituto Ernest em busca de Lily. Em frente ao portão principal do Instituto Ernest, Yuman franzia a testa enquanto andava de um lado para o outro. Claramente, ele estava com a barriga cheia de pensamentos ruins. O Instituto Ernest estava sob uma gestão muito rigorosa e, como estranho, sem qualquer estatuto ou poder específico, não tinha as qualificações necessárias para entrar. Depois de um tempo, Yale e Reynolds, ambos vestidos com túnicas azul celeste, saíram e caminharam em direção a ele. Você é o tio Yuman de Lily, certo? Eu conheci você antes.
Yale falou calorosamente. Yuman já tinha visto os 3 irmãos de Linley antes. Ao ver Yale e Reynolds, ele imediatamente se aproximou e perguntou: Ei, eu sei que vocês são colegas de classe de Linley e queria perguntar, por que Linley não voltou para comemorar o Ano Novo? Todos os anos no passado, ele voltava. Yale e Reynolds trocaram olhares. O fato de Linley ter seu coração partido não foi um acontecimento feliz. Não seria bom para eles revelarem isso aos mais velhos de Linley. A velocidade de reação de Reynolds foi a mais rápida. Sorrindo, ele disse: Tio Yuman, Linley está totalmente focado em seu treinamento, e muito antes dos exames de final de ano, já havia alcançado o posto de mago do 6º posto. E então, ele mais uma vez entrou na Cordilheira das Bestas Mágicas para treinar. Cara, ele é tão trabalhador, ele nem se preocupou em voltar para os exames anuais. Aquele colega Dixie foi avaliado como o mago do 6º posto este ano. Algumas pessoas estão dizendo agora que Dixie ultrapassou Linley. O terceiro irmão não se importa com essas coisas superficiais. Certo, tio Yuman, Linley foi para a Cordilheira das Bestas Mágicas em dezembro passado. Ele deve voltar muito em breve. Existe algo importante? Se houver, você pode nos contar. Definitivamente avisaremos quando ele voltar. Yale disse muito gentilmente. Yuman ficou em silêncio por um tempo, depois balançou a cabeça, com um sorriso no rosto que não parecia um sorriso. Não, nada importante. Acontece que Linley sempre voltava todos os anos, e então este ano, quando ele não voltou, a família ficou preocupada e quis ver como ele estava. Como agora sabemos que Linley entrou na Cordilheira das Bestas Mágicas, estamos satisfeitos. Tio Yuman, não se preocupe, quando o terceiro irmão voltar, com certeza direi a ele para ir para casa mais cedo para que você não fique preocupado. Yale disse imediatamente. Yuman balançou a cabeça. Não há necessidade de apressá-lo de volta. Deixe-o se concentrar em seu treinamento. Quando ele tiver algum tempo livre, ele pode voltar. De qualquer maneira, nada de grande está acontecendo em casa. Obrigado, vocês dois. Vou embora agora. Observando Yuman partir, Yale e Reynolds sorriram e se viraram para sair também. De repente, jovem mestre Yale, jovem mestre Reynolds. De longe, uma voz extremamente amigável gritou. Yale e Reynolds se viraram para olhar para fora do instituto. De longe, eles puderam ver uma carruagem estacionada, guardada por 4 cavaleiros blindados. Franzindo a testa, Yale disse interrogativamente: Quem está me chamando? Oh, é Alstone. Yale viu Alstone enfiar o rosto para fora da carruagem. Alstone foi o primeiro a sair da carruagem. Ele sorriu humildemente para Yale e então respeitosamente ficou de lado. Nesse momento, a porta de tela da carruagem foi mais uma vez aberta e um cavaleiro careca, de aparência muito distinta e com uma bengala, saiu lentamente. Yale e Reynolds trocaram olhares. Quem é esse velhote? Parece distinto. Reynolds disse baixinho. Yale balançou a cabeça. Também baixinho, ele disse. Eu também não reconheço esse velhote. Mas com base nas ações de Alstone, ele deveria ser um indivíduo importante. Alstone é um gerente de alto nível na Galeria Prous que também possui um status bastante elevado. Acompanhado por Alstone, aquele velho de aparência distinta caminhou até ele sorrindo. Pequena Yale, olá. O careca sorriu enquanto falava com Yale. Encontrei seu pai não faz muito tempo. Seu pai estava cheio de elogios para você. Haha, para o Sr. Dawson ter um filho como você no Instituto Ernest é uma coisa muito orgulhosa. Yale olhou interrogativamente para o homem careca. Ele diz que conhece meu pai? E parece estar perto dele? Alstone disse de lado. Jovem mestre Yale, este é o diretor administrativo de nossa Galeria Prous. Você pode chamá-lo de diretor Maia. Ponto. Não precisa, apenas me chame de tio Maia. Sou amigo do seu pai há décadas. O velho careca disse com um sorriso. Yale ficou secretamente chocado. A Galeria Prous era a Terra Santa das Artes. Cada grande cidade do continente Yulan tinha uma filial da Galeria Prous. Mesmo aqui, apenas na cidade de Fenlai, o valor total de todas as esculturas armazenadas na Galeria Prous local chegaria a um número surpreendente. E isso não foi só a metade. O mais importante era o status. Ser o diretor-gerente da Terra Sagrada para as Artes significava que o círculo em que esse diretor Maia viajava era composto pelas pessoas do nível mais alto de todo o continente Yulan, e ele poderia até ter relações amigáveis com combatentes de nível santo. Como alguém poderia desprezar alguém assim? Além do mais, a Galeria Prous tinha uma força armada extremamente formidável. Caso contrário, como poderiam proteger seus valiosos tesouros? Tio Maia. Yale disse humildemente. A careca diretora Maia virou-se para olhar para Reynolds. E isso é? Este é um bom irmão meu, Reynolds. Yale respondeu imediatamente. Muito elegantemente, Reynolds também disse. Muito prazer em conhecê-lo, diretora Maia. A diretora Maia assentiu levemente. Pelos movimentos de Reynolds, ele percebeu que Reynolds recebeu excelente tutela desde quando era jovem. Tio Maia, por que você veio aqui se posso perguntar? Yale perguntou. Embora estivesse perguntando, em seu coração Yale já suspeitava da resposta. 80% de chance de ele estar aqui por causa daquela escultura do terceiro irmão, Despertar do Sonho.
A última vez que o Instituto Ernest teve férias, devido ao fato de já ter passado algum tempo desde que Linley enviou esculturas para a Galeria Prose, Alstone veio para ver qual era a situação. Mas ao chegar ao dormitório de Linley por acaso, Alstone teve um vislumbre daquela escultura, que eles colocaram no dormitório. Ao ver isso, Alstone ficou totalmente atordoado. Como gerente de alto nível da Galeria Prose, os olhos de Alstone eram extremamente aguçados. A partir desse vislumbre, ele estava absolutamente certo de que esta escultura de Linley estava qualificada para ser descrita como estando no auge de toda a arte da escultura em pedra. Definitivamente estava qualificado para ficar no mesmo pedestal das 10 grandes esculturas. A coisa mais importante era que esta escultura de Linley era enorme, igual a 5 esculturas separadas da maioria das pessoas. Tal como na arte da pintura, o valor de uma escultura estava relacionado em parte com o seu tamanho. Uma escultura tão enorme exigiria um esforço incrivelmente grande. Esta escultura, que continha 5 imagens realistas de pessoas, já continha dentro dela uma alma única e estava em um nível totalmente diferente. Ver aquela escultura foi o mesmo que ver 5 lindas mulheres da vida real. Em todo o continente Yulan, havia poucos escultores de nível mestre. Mas esta escultura de Linley já havia ultrapassado o nível dos mestres. Foi qualificado para ser classificado entre as obras dos mais venerados grandes mestres escultores da história, como Prose, Hope Jensen, H.P. Jensen e Hoover. Fu. Aqueles que receberam o título de mestre foram capazes de produzir esculturas de altíssima qualidade, com uma aura própria e distinta e com a capacidade de emocionar a alma do espectador. Mas as suas obras, quando comparadas com as obras de Prose, Hope Jensen e outros escultores que receberam o título de grão-mestre, ainda eram ligeiramente inferiores. Embora a diferença fosse muito pequena, ainda determinava uma diferença de status. A escultura em pedra tinha uma história de centenas de milhares de anos e, durante esse período, a grande maioria das esculturas foi destruída com o passar do tempo. Apenas algumas estátuas especiais feitas de materiais especiais poderiam sobreviver e ser transmitidas à geração atual. Assim, dos chamados 10 grão-mestres, 9 deles viveram nos últimos 100.000 anos. Desde que o Império Yulan unificou o continente Yulan, houve apenas 2 escultores que poderiam ser colocados no mesmo nível daqueles antigos grandes mestres, Prose e Hope Jensen. Hoover foi um grande mestre há mais de 100.000 anos, e sua famosa escultura, o Leão de Olhos Sangrentos, sobreviveu todos esses anos devido às propriedades únicas do material com o qual foi feito, garantindo assim que a fama de Hoover continuaria viva. Nos últimos 10.000 anos, existiram apenas 2 escultores grão-mestres. Agora, é claro, Prose foi na verdade o escultor mais formidável de toda a história, e 3 das 10 obras-primas pertenciam a ele. Nem todos os 10 grandes mestres produziram esculturas que estavam entre as 10 obras-primas. Claro, este foi apenas o julgamento das gerações posteriores. Em termos de habilidade real em esculpir, todos os 10 grandes mestres eram praticamente iguais. Um novo grande mestre nasceu, e ele era um jovem de 17 anos. Que evento incrível foi esse? E esta foi a razão pela qual o próprio diretor administrativo da Galeria Prose veio correndo até aqui, vindo da Galeria Prose localizada na Dark Alliance. Sem pressa. Vamos para um quarto privado de um hotel e bater um papo tranquilo e agradável. A diretora Maya não estava com muita pressa. Um escultor grão-mestre. Que piada! Embora os olhos de Alstone fossem perspicazes, se uma escultura era ou não capaz de ser transmitida ao longo dos tempos exigia um julgamento extremamente formidável. O trabalho de um mestre escultor e de um grão-mestre reside em sua aura e alma únicas. Se uma obra de arte estava ou não qualificada para ser considerada uma obra de arte de nível grão-mestre era um campo de estudo extremamente profundo. Dentro de um quarto de luxo do hotel, na frente dos 4, havia uma chaleira com chá leve. Rindo, o diretor Maya disse, esse garoto, Alstone, ao ver a escultura de Linley, insistiu que ela estava no mesmo nível das 10 obras-primas. Haha, isso não é o mesmo que dizer que agora temos um grande mestre de 17 anos? Grão-mestre era um título que representava um certo status, representando que alguém estava no auge desta forma de arte. Mas numa conversa casual, a maioria das pessoas se dirigiria a alguém como mestre, por exemplo, mestre Prose. Grande mestre escultor, e Yale ficou um tanto surpreso. Não sei se a escultura de Linley se qualifica ou não, afinal minha experiência é limitada. Mas tenho certeza absoluta de que esta escultura de Linley é, no mínimo, comparável com as esculturas que você tem em exposição no seu salão dos mestres. A diretora Maya riu. Bem dito. Depois de toda essa conversa, acho que é melhor dar uma olhada. Não sei onde está esta escultura. Posso dar uma olhada? Claro. Yale sorriu. Pequena Yale, mesmo que esta escultura não esteja no nível das 10 obras-primas, aposto que não está muito longe. Você tem que protegê-lo e garantir que não seja roubado. O diretor Maya lembrou. Yale disse com segurança, tio Maya, por favor, fique tranquilo. No momento escondi a escultura na sala subterrânea secreta do Hotel Wadley e tenho especialistas do conglomerado Dawson protegendo-a. Além do mais, para começar, há muito poucas pessoas que sabem da existência desta estátua. Você mudou para o hotel? Alstone ficou um tanto surpreso. A última vez que ele viu foi no dormitório deles.
Yale franziu os lábios. Eu confio em meus irmãos, mas não confio em você. Alstone só conseguiu soltar algumas risadas estranhas. Tio Maia, vamos embora. Eu vou levar você até lá. Yale disse calorosamente. O Adele Hotel era na verdade uma propriedade sob a bandeira do conglomerado Dawson. Esta foi a razão pela qual a administração de nível superior do Adele Hotel conhecia o status de Yale. Com uma grande sala independente dentro do Hotel Adele, havia vários assentos, bem como 3 especialistas que montavam guarda todos os dias. Jovem mestre Yale. Os 3 guerreiros Rank 7 curvaram-se respeitosamente. Yale acenou com a cabeça e sorriu levemente. Tio Maia, por favor, veja o que quiser. Enquanto falava, Yale deu um puxão forte na pesada cobertura da escultura, revelando a enorme obra de arte. Aquelas 5 lindas mulheres eram incomparavelmente imaculadas e finas. Uma imagem de amor terno, outra uma inocência adorável, uma terceira toda tímida e tímida, a quarta apaixonada e comovente e a última, sem coração. Todos eles pareciam ser tão reais quanto uma pessoa real. Ao ver essas 5 formas humanas dentro da escultura, o diretor Maia ficou boquiaberto e ele ficou olhando para ela, atordoado por um longo tempo. Depois de muito tempo. Incrível, incrível. Só agora o diretor Maia despertou do seu estupor. Esta escultura está no nível mestre, no mínimo. Uma escultura que une 5 figuras humanas diferentes, todas totalmente realistas? Quanto esforço isso custou? Em termos de dedicar tempo sozinho, pelo menos 1 ano deve ter sido gasto nisso. O diretor Maia sabia muito bem quanto esforço exigia esculpir. Era preciso tanto esforço que às vezes, no meio da escultura de uma escultura, o mestre escultor podia de repente vomitar sangue e desmaiar devido ao esforço. Na história, houve pessoas que morreram no meio de sua escultura. Esculturas como esta foram formadas com sangue e esforço. Para um jovem de 17 anos poder produzir esta escultura é simplesmente, o diretor Maia ficou sem palavras. Ele animadamente se aproximou da escultura para um exame mais detalhado. Se esta escultura está ou não no mesmo nível das 10 obras-primas, é necessária uma inspeção mais aprofundada de vários ângulos. Enquanto falava, o diretor Maia colou-se ao lado da escultura, começando a inspecionar cuidadosamente cada linha esculpida. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue. Capítulo 5, Treinamento com Espada. Sem emitir nenhum som, o diretor Maia inspecionou cuidadosamente cada centímetro desta escultura, a Vakenin Fronde Druin, como se estivesse possuído. Chefe Yale, já se passaram 2 horas. Reynolds olhou para Yale com uma expressão infeliz. Yale balançou a cabeça e disse suavemente: não seja impaciente. Deixe o tio Maia fazer uma inspeção minuciosa. Como diretor administrativo de toda a Galeria Prous, ele deve ser um dos descendentes do próprio mestre Prous. Acredito que suas habilidades em julgar esculturas devem ser extremamente altas. Eu me pergunto que nível esta escultura do terceiro irmão alcançou. Reynolds assentiu levemente também. Depois de mais de 3 horas, o diretor Maia endireitou a cintura, soltando um longo suspiro. Ouvi dizer que o nome desta escultura é Despertar do Sonho? Diretor Maia perguntou. Yale assentiu. Correto. O terceiro irmão deu esse nome a ele mesmo. A diretora Maia soltou um suspiro suave. Depois de dar outra boa olhada na escultura, ele elogiou. Devo dizer que esse seu irmão, Linley, é sem dúvida um escultor genial. Um gênio comparável ao próprio mestre Prous. Embora a nível técnico, sua escultura seja apenas um pouquinho mais fraca que a do mestre Prous, em termos da alma ou da aura desta escultura. Linley definitivamente atingiu o mesmo nível. A diretora Maia suspirou elogiando. Nível técnico? Yale disse interrogativamente. A diretora Maia assentiu. Certo. Mas embora esta escultura tenha pequenas falhas técnicas, ao mesmo tempo, ela possui pontos fortes surpreendentes. As falhas são que alguns dos recortes e algumas das linhas suaves não foram tratados com perfeita habilidade. Mas esta escultura de Linley é extremamente suave e fluida como um todo, e os sentimentos que ela invoca estão definitivamente no mesmo nível de vários dos melhores do mestre Prous. E o mais importante de tudo, esta escultura é enorme. A diretora Maia suspirou em elogio. Para que uma escultura perdure ao longo dos tempos, em todos os aspectos, é necessário um esforço enorme. Um único erro pode arruinar toda a escultura. Ser capaz de esculpir uma única escultura em forma humana já é uma grande conquista. Mas Linley conseguiu esculpir 5. O mais admirável é que todas as 5 pessoas nesta escultura têm uma aura única, mas ainda assim tudo está ligado a uma história. Se acertei, seu irmão deve ter sofrido um desgosto romântico. Com base na astúcia do diretor Maia, ele conseguiu contar claramente num único olhar a história por trás dessas 5 figuras. Despertar do sonho. É realmente incrível que Linley tenha conseguido esculpir uma escultura como esta. O diretor Maia não parava de elogiar. Diretor Maia, me diga, em que nível está exatamente essa escultura do meu mano? Está no mesmo nível das esculturas do mestre Prous? Reynolds perguntou. A diretora Maia franziu a testa. Para ser franco, também não tenho certeza. Deixe-me colocar isso para você assim. Do lado técnico, essa escultura só pode ser considerada uma escultura de nível especialista, apesar de estar no mesmo nível do mestre Prous em termos de invocar emoções e contar uma história. Mas há um ponto único nisso.
Os traços desta escultura eram muito limpos, muito ágeis. Do início ao fim, pode-se dizer que essas 5 figuras eram partes inseparáveis de um todo perfeito. Esse sentimento não convencional é algo que eu nunca tinha ouvido falar antes, muito menos visto. O diretor Maia elogiou. E eu disse com urgência: Tio Maia, então em que nível está esta escultura? A diretora Maia estava desamparada. Não posso dizer com certeza. Do ponto de vista da avaliação tradicional, esta escultura deve ser considerada de nível mestre. Afinal, a singularidade de sua aura é inquestionável, e a qualidade do trabalho fica evidente na graça que a estátua emana. Do ponto de vista da avaliação tradicional, Yale e Reynolds olharam interrogativamente para a diretora Maia. A diretora Maia assentiu. O método de avaliação tradicional tem sido universalmente aceite como um mecanismo de avaliação justo e imparcial há incontáveis anos. Mas eu sinto que, quando realmente vejo a escultura de Linley, ela parece ser um todo muito perfeito, sem quaisquer falhas aparentes. O objetivo de ter esculturas é visualizá-las. A visualização real determina tudo. Deixe-me colocar deste jeito. Linley talvez não possa ser chamado de escultor grão-mestre, mas o valor desta escultura provavelmente será incrivelmente alto, no mesmo nível das 10 obras-primas. A diretora Maia riu. Escultura não produzida por um dos 10 grandes mestres com avaliação no mesmo nível das 10 obras-primas. Isso era algo totalmente inédito. Mas o diretor Maia não pôde deixar de admitir que era muito provável que isso ocorresse. Yale e Reynolds assentiram. Esta foi a única falha da escola Straight Chisel, falando honestamente. Ao usar apenas uma única ferramenta, o cinzel reto, em termos de precisão ao esculpir certas curvas, não conseguia igualar algumas ferramentas mais especializadas. A aparência técnica criada pelo uso do cinzel reto por Linley talvez fosse comparável a um escultor especialista normal. Ao julgá-lo em relação aos padrões de um mestre escultor, as fraquezas tornaram-se facilmente aparentes. Mas a Straight Chisel School também tinha seus próprios pontos fortes. Por exemplo, a continuidade da escultura e outras ao esculpir tinham que trocar constantemente de ferramentas. Mas a escola do cinzel reto exigia apenas que um mago do estilo terra se tornasse um com a terra enquanto esculpia, o que na verdade aumentou a velocidade com que ele elevou sua energia espiritual. Onde está Linley? Diretor Maia perguntou. Yale balançou a cabeça. O terceiro irmão é um estudante mago, afinal. A grande maioria de seu tempo é gasto em treinamento. No momento ele está participando de uma excursão prática na Cordilheira das Bestas Mágicas, e não temos certeza de quando ele retornará. Então, Yale, você pode agir em nome de Linley permitindo que nossa galeria Prose leiloe esta escultura? Sugeriu o diretor Maia. Não pode ser feito. Yale foi muito direto. Sem a permissão expressa do terceiro irmão, não é conveniente para mim tomar essa decisão. A diretora Maia franziu a testa e continuou. Então que tal exibi-lo? Não deveria haver muito problema em permitir que nossa galeria Prose o exibisse, não é? Afinal, as esculturas anteriores de Linley foram todas exibidas em nossa galeria Prose antes de serem leiloadas. Mas Yale sabia muito bem quanta importância simbólica Linley dava a esta escultura. Isto representou um período extremamente doloroso de desgosto na vida de Linley. Era difícil dizer se Linley teria concordado em exibi-lo se estivesse aqui. Ele não queria deixar Linley desconfortável. Não pode ser feito. Sou apenas responsável por proteger esta coisa. Quanto a exibi-lo ou vendê-lo, teremos que esperar o retorno do terceiro irmão. A voz de Yale estava decidida. Dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas. Exatamente 2 meses se passaram. Durante esse tempo, Linley esteve imerso no estudo da espada violeta de sangue. A espada violeta de sangue era a melhor espada que Linley já tinha visto. Apenas com base em sua nitidez, a maioria das feras mágicas do 6º rank não conseguiriam lidar com isso. Mas a nitidez era apenas uma pequena especialidade da espada violeta de sangue. Os pontos fortes da espada violeta de sangue eram imprevisibilidade, velocidade e também uma certa aura sinistra. Isso mesmo, uma aura sinistra. Linley só descobriu essa aura sinistra depois de matar algumas feras mágicas. O material que compunha esta espada violeta de sangue continha dentro dela uma energia única. Com cada golpe da lâmina, uma aura sinistra única era liberada. Essa aura sinistra era muito semelhante à presença aterrorizante de um dragão. Naturalmente não era tão aterrorizante, mas em batalha, essa aura sinistra poderia ser muito bem aproveitada. Noite. Na Cordilheira das Feras Mágicas, cercado por um bando de centenas de lobos do vento, o líder da matilha Vinvol olhou para Linley com seus olhos amarelos esverdeados. Soltando uivos selvagens, um Vinvol após o outro atacou Linley. Mas movendo-se tão agilmente quanto o vento, Linley escapou dos ataques da matilha, a espada em sua mão brilhando com uma luz azul. Depois de ser ativada pela força mágica do estilo vento, a velocidade da espada divina violeta de sangue aumentou ainda mais. A espada divina tremeluziu, sem ser impedida pela menor resistência do ar. Uau! Dentro da escuridão, uma faixa violeta misturada com azul tremeluzia em alta velocidade. Flutuava em padrões bizarros e cada vez que piscava, um lobo do vento era dividido em 2 partes. Afinal, os lobos do vento eram apenas feras mágicas de rank 4.
Neste bando de lobos do vento, alguns dos mais fortes eram bestas de rank 5, e apenas os 2 líderes eram bestas de rank 6. Neste momento, Linley permaneceu na forma humana, na qual possuía o poder do 6º rank. Falando francamente, mesmo um guerreiro rank 7 pode não ousar lutar diretamente com um bando de centenas de lobos do vento, muito menos um guerreiro rank 6. Afinal, um herói ainda poderia ser derrubado por números, e os Vinvolves possuíam garras extremamente afiadas. Até mesmo o corpo de Linley, quando arranhado por um lobo do vento, provavelmente sangraria. A menos, é claro, que ele tenha entrado na forma dracônica. Uivo! Um Vinvol saltou sobre ele em alta velocidade, com a boca aberta e sangrenta. Svi! A espada divina violeta de sangue brilhou. O Vinvol foi instantaneamente cortado da cabeça à cauda. Talvez esta minha espada divina violeta de sangue teria alguns problemas para perfurar a armadura de um Velocidragon. Mas vocês? A espada divina violeta de sangue nas mãos de Linley estava começando a se mover ainda mais rápido e com mais agilidade. A razão pela qual um bando de lobos do vento era algo aterrorizante era por causa de sua velocidade e também de seu número. Se mais de 10 lobos do vento de repente atacassem você, mesmo um guerreiro rank 7 teria dificuldade em bloqueá-los todos de uma vez. Sua única opção seria usar seu ki de batalha para aguentar o golpe. Mas Linley era diferente. Svi! A espada divina violeta de sangue brilhou novamente, e outro lobo do vento foi cortado em 2. A espada divina violeta de sangue era simplesmente muito rápida, tão rápida que tudo que os lobos do vento podiam ver era um borrão. Depois que Linley matou mais de 100 lobos do vento sem sofrer nenhum ferimento, o bando de lobos do vento finalmente começou a ficar cheio de medo. Eles não tinham medo da morte, mas também não estavam dispostos a morrer sem sentido. Oh! Aqueles 2 grandes lobos do vento que estavam escondidos atrás finalmente começaram a uivar com raiva. Todos os lobos do vento restantes baixaram a cabeça, depois se viraram e recuaram em alta velocidade. Seus uivos furiosos e tristes podiam ser ouvidos de longe. Claramente foi causado pelo facto de terem perdido tantos dos seus camaradas, mas nenhum ganho. Com o movimento do pulso de Linley e um flash violeta, a espada divina violeta de sangue envolveu a cintura de Linley novamente em forma de cinto. Contra gente como eles, não há necessidade de usar o verdadeiro poder da violeta de sangue. Havia um toque de sangue nas vestes de Linley, mas tudo veio dos lobos do vento. Durante toda a batalha, do início ao fim, a espada divina violeta de sangue estava correta. Contra gente como uma matilha de Vinvol, apenas confiar na nitidez da espada divina já era suficiente. Mas uma vez que a espada divina violeta de sangue começasse a flutuar entre ser direta e flexível, o poder ofensivo se multiplicaria. Chefe, você está começando a ficar cada vez mais poderoso. Beb estava deitado nos ombros de Linley. Linley riu. Você também não é fraco. Depois de respirar fundo e soltá-lo, Linley olhou ao redor e depois deu uma olhada nas 3 sacolas nas costas. Nos últimos 2 meses, através da análise e treinamento com esta espada divina violeta de sangue, Linley já havia preenchido 3 sacos com núcleos de magicita. Depois de passar 2 meses treinando, já cheguei a um gargalo na minha capacidade de usar a violeta de sangue. Se eu quiser melhorar, por enquanto, terei que confiar em melhorar a força do meu braço e do pulso. Durante esses 2 meses, Linley treinou os movimentos de desembainhar a espada, golpear com a espada, cortar com ela, esfaquear com ela, cortar com ela e todos os tipos de outras habilidades. O objetivo do treinamento de Linley era melhorar sua velocidade, ao nível mais alto possível. Além do mais, com a proficiência de Linley em magia do vento, Linley poderia com relativa facilidade discernir os segredos do uso da espada. Agora mesmo, quando confrontado com mais de 100 lobos do vento, Linley não ficou ferido. Este foi o resultado de suas realizações. No passado, Linley não ousaria imaginar como seria neste nível. Agora que estou em um gargalo, não há muito mais sentido em estar na Cordilheira das Feras Mágicas. Hora de voltar. Manhã. Os primeiros raios do sol brilharam sobre a terra. Com violeta de sangue enrolada na cintura, carregando 3 sacos de núcleos de magicita e vestindo um manto azul levemente manchado de sangue, Linley chegou à entrada principal do Instituto Ernest com Beb nos ombros. Finalmente de volta. Ao ver o portão principal do Instituto Ernest, Linley sentiu que seu coração estava em paz. O Instituto Ernest e a Cordilheira das Bestas Mágicas eram 2 extremos opostos. Aqui ninguém se atrevia a matar desenfreadamente e todos eram amigáveis. Mas a Cordilheira das Feras Mágicas era um mundo que pertencia a feras mágicas. Os fortes foram reverenciados, enquanto os fracos foram expulsos. O assassinato pode acontecer a qualquer momento. É Linley. Todos os guardiões do portão principal do Instituto Ernest reconheceram esta figura famosa Linley. Naturalmente eles não o impediriam. Linley acenou levemente em direção aos guardas e depois entrou no Instituto Ernest. Nas estradas dentro do instituto, alguns estudantes a caminho das aulas começaram a conversar entre si em voz baixa quando viram Linley. Olha, é Linley. Ele está coberto de sangue. Ele deveria ter acabado de voltar da Cordilheira das Feras Mágicas. Ouvi dizer que no ano passado ele foi para a Cordilheira das Feras Mágicas e faltou à avaliação de final de ano. Isso já faz 4 meses. Ele é tão incrível poder sobreviver lá por 4 meses inteiros.
Dixie foi avaliada como um mago rank 6 no ano passado, mas Linley não fez nenhuma avaliação. Ouvindo esses murmúrios abafados, Linley apenas sorriu enquanto se dirigia para seu próprio dormitório. Neste exato momento, Yale, George e Reynolds estavam se preparando para o café da manhã juntos. Ó, terceiro irmão, você está de volta. Reynolds foi o primeiro a chamá-lo com entusiasmo. Yale, George e Reynolds correram animadamente até ele. Linley, como sempre, sorriu ao ver seus 3 irmãos. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, Capítulo 6, Candidatura à Graduação. Dentro do Hotel Adelie. Linley, George, Yale e Reynolds estavam todos sentados casualmente em uma longa mesa, coberta com mais de 10 pratos primorosamente preparados. Ao lado dos pratos havia vinho de frutas, licores e muito mais. Neste momento, os 4 irmãos estavam bebendo vinho enquanto conversavam casualmente sobre acontecimentos recentes. Linley, no ano passado, você deveria ter participado da cerimônia de testes de final de ano antes de ir para a Cordilheira das Bestas Mágicas. No ano passado, durante o exame, Dixie mostrou que também havia alcançado a 6ª colocação. Mas você não compareceu. Algumas pessoas estão dizendo que você é inferior a Dixie. Droga! Somente nós 4 sabemos que você alcançou o 6º posto há muito tempo. Reynolds resmungou. Linley bebeu uma taça de vinho rindo. Mago do C** Torrank? Desde que ele entrou naquele raro estado de unidade e esculpiu a escultura, Despertar do Sonho, ao longo de 10 dias e 10 noites, sua energia espiritual aumentou 10 vezes, ajudando Linley a saltar quase diretamente do 6º rank para a 7ª classificação. Na verdade, apenas olhando para a energia espiritual, Linley seria um mago rank 7 acima da média. 4º irmão, você já deve saber que o terceiro irmão não se importa com esse tipo de coisa. Se ele se importasse, não teria faltado à competição anual todos os anos. Yale riu. Certo, terceiro irmão, quando este semestre letivo começou, seu tio Ilman veio procurar por você. Linley começou. Olhando para Yale, ele imediatamente perguntou: o que o tio Ilman queria? No passado, Linley sempre voltava para casa no ano novo. O ano anterior foi o primeiro e único ano em que Linley passou o final do inverno e início da primavera na Cordilheira das Bestas Mágicas. Nada realmente. Provavelmente, ele estava se perguntando por que você não voltou para o ano novo e estava preocupado que algo tivesse acontecido com você. Yale disse casualmente e acrescentou: certo. Outra coisa que temos para lhe contar. Naquele mesmo dia em que seu tio Ilman veio visitá-lo, o diretor-gerente da Galeria Prous também veio. O objetivo da visita dele foi ver sua escultura, a Vakenin from the Druin. Linley tossiu em estado de choque. O diretor administrativo? Como ele sabia sobre a Vakenin from the Druin? Um tanto envergonhado, Reynolds disse: é tudo culpa minha. Quando Yale instruiu as pessoas a carregarem sua escultura para fora da montanha, imaginei que ninguém sabia o quanto ela era valiosa, então pedi que a deixassem em nosso dormitório. Dessa forma nós, irmãos, poderíamos admirá-lo de vez em quando. Mas eu não esperava que Alstone viesse procurar por você e viesse diretamente para o nosso dormitório. Ele conseguiu vislumbrar a Vakenin from the Druin, e então informou ao diretor administrativo a existência desta escultura. Linley assentiu levemente. Linley, o diretor administrativo quer saber se você estaria disposto a leiloar sua escultura na Galeria Prous? Se você não estiver disposto a leiloá-lo, ele ainda espera que você esteja disposto a exibi-lo na Galeria Prous. Você concorda? Yale olhou para Linley. Sem hesitar nem um pouco, Linley balançou a cabeça. Por enquanto, não desejo divulgar a existência de A Vakenin from the Druin, e também não preciso de dinheiro. Para Linley, A Vakenin from the Druin representou um período de amor e perda. Mas é claro, depois de completar esta escultura, Linley também se transformou mentalmente, especialmente durante este período dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas. Ele experimentou o cerco de mais de 100 dragões gigantes, depois assistiu 2 feras mágicas extremamente poderosas batalharem até a morte, e então quase morreu antes de beber com sucesso o sangue de dragão e se transformar em um guerreiro sangue de dragão. Depois de ter vivido tanta coisa, os casos dele e de Alice pareciam nada mais do que uma memória distante. Linley também aprendeu a valorizar o presente. Se meu pai soubesse que agora eu poderia assumir a forma dracônica, quão animado ele deveria estar? Linley pensou em seu pai. O maior desejo de toda a vida de Og era ver um de seus filhos se tornar um guerreiro sangue de dragão. A densidade de sangue de dragão do pequeno Varton em suas veias era suficientemente alta, é verdade, mas Linley era capaz de usar a forma draconiana, e até mesmo de alcançar o 8º posto de poder na forma draconiana. Se esta notícia chegasse a Og, de que seu filho havia se tornado um guerreiro sangue de dragão, ele estaria cheio de orgulho, sem dúvida. Linley poderia adivinhar quanto valeria esta escultura, a Vakenin from the Druin. Ele também sabia muito bem que não seria seguro armazenar uma escultura tão enorme no município de Vushan. Foi por isso que ele pediu a Yale que o ajudasse a proteger esta escultura. Para o enorme conglomerado Dawson, isso não passava de uma bagatela. Depois de sair do hotel, Linley e seus irmãos estavam andando pela rua Shade Grove. Chefe Yale, segundo irmão, quarto irmão. Há algo que devo informá-lo. Linley falou após um período de silêncio.
Vendo quão sério Linley parecia, Yale, George e Reynolds concentraram sua atenção nele. Nos próximos dias pretendo me inscrever para a formatura. Com dificuldade, Linley forçou essas palavras. Graduar-se significava deixar o Instituto Ernest e deixar seus 3 irmãos para trás. Linley entrou no Instituto Ernest quando tinha 9 anos. Ele tinha agora 17 anos. Ele passou 8 anos aqui. Amigos feitos durante esses anos inocentes, sem qualquer consideração de ganho ou segundas intenções, seriam sempre amigos verdadeiros e genuínos. Linley não suportava se separar de seus irmãos. Mas na vida é preciso ter algumas realizações. Ao se formar, ele teria a chance de começar a ganhar títulos de nobreza, um feudo e talvez um exército. Até então, ele seria capaz de avançar aos trancos e barrancos. Diplomado? Yale, George e Reynolds ficaram todos pasmos. Yale foi o primeiro a se recuperar. Terceiro irmão, por que você está com tanta pressa para se formar? Qual é o problema de se formar cedo no Instituto Ernest? Não é ótimo, nós 4 irmãos estarmos juntos aqui? E o Instituto Ernest é muito mais pacífico do que o mundo exterior. George e Reynolds também tentaram dissuadir Linley apressadamente. Linley balançou a cabeça. Não podemos estar sempre escondidos dentro dos muros do Instituto Ernest e não interagir com o mundo exterior. Terceiro irmão, neste momento você é apenas um mago rank 6. Embora um mago rank 6 seja considerado um especialista no mundo exterior, há muitas pessoas que são mais fortes que você. Que tal você esperar até chegar ao 7º posto e então se formar? Sugeriu George. Com base no que George sabia, havia 2 grandes obstáculos para um mago superar em seu treinamento. O maior obstáculo, claro, foi passar do 9º posto para o nível santo. Mas o segundo maior obstáculo foi do 6º ao 7º posto. Do 9º posto ao nível santo, mesmo que alguém tivesse energia espiritual suficiente e tivesse uma poderosa reserva de força mágica, ainda poderia passar incontáveis anos sem ser capaz de superar o último obstáculo. Era algo que exigia sorte e oportunidade, um golpe de sorte que permitia a alguém compreender subitamente o caminho. E do 6º ao 7º rank, até mesmo os gênios normalmente precisariam de 10 ou mais anos. Eu já sou um mago rank 7. Linley disse-lhes diretamente. O mago rank 7? Os 3 irmãos de Linley olharam para ele, aparentemente estupefatos. Mesmo um gênio como Dixie só se tornou um mago rank 6 ao completar 16 anos. Se ele trabalhasse arduamente, talvez quando tivesse cerca de 30 anos de idade, alcançaria o 7º posto. Mas Linley tinha apenas 17 anos. Terceiro irmão, você acabou de dizer que alcançou o 7º posto? Yale não conseguia acreditar em nada. Terceiro irmão, é melhor você não estar nos enganando. George também estava incrédulo. Reynolds ficou em silêncio. Ele apenas olhou para Linley, sem dizer uma palavra. Skiak Guincho, Bebe nos ombros de Linley, começou a gritar animadamente para os 3 irmãos de Linley enquanto mostrava suas presas. Linley podia ouvir a voz de Bebe em sua cabeça. Chefe, esses 3 punks acham que você está mentindo. Chefe, use um feitiço de 7º nível, mostre. Linley olhou para Bebe. Bebe, chega. Com um olhar injustiçado no rosto, Bebe olhou para Linley e depois ficou em silêncio. As habilidades performáticas de Bebe são muito boas, na verdade. Linley riu secretamente e então olhou para seus 3 amigos próximos. Chefe Yale, vocês 3 não acreditam em mim. Quando eu for amanhã me inscrever para a formatura, você verá. Yale, George e Reynolds sabiam que tipo de pessoa Linley era. Linley não era o tipo de cara que mentia. Terceiro irmão, você realmente conseguiu isso? Linley assentiu levemente. Que tal, eu lhe mostro a técnica crescente. Linley começou a murmurar as palavras de um encantamento mágico, enquanto Yale e os outros observavam em silêncio. Depois de um tempo, a essência elementar do tipo vento começou a girar em torno de seu corpo, levantando Linley no ar. Linley subiu muito lentamente, pairando talvez apenas 20 centímetros acima do ar. Alguém olhando de longe não seria capaz de dizer que ele estava no ar. Esta é a técnica flutuante. Reynolds disse. A técnica flutuante só permitia subir e descer. Observe de perto. Linley de repente disparou no ar em uma inclinação. Ao atingir a altura de várias dezenas de metros, ele de repente caiu novamente em alta velocidade. Mas quando atingiu a altura de 20 centímetros, ele parou mais uma vez, mantendo uma altura flutuante. Depois de manter esse estado por alguns momentos, Linley pousou. A técnica crescente? Yale e os outros ficaram realmente surpresos. Embora esta demonstração de Linley fosse aparentemente simples, também mostrou uma coisa muito claramente. Ser capaz de subir em uma inclinação era definitivamente algo que apenas a técnica subida permitiria. Ei, Linley, muito tempo sem ver. Não imaginei que encontraria você aqui, exibindo suas habilidades de salto. De longe, um jovem riu enquanto se aproximava. De longe, o movimento de Linley realmente parecia que ele estava pulando no ar. Para um guerreiro muito poderoso, saltar dezenas de metros não era muito difícil. E a grande maioria das pessoas do Instituto Ernest sabia que esse gênio, Linley, não era apenas um mago, ele também era um poderoso guerreiro. Houve pessoas que o viram carregar facilmente uma pedra de 1000 libras para dentro de seu dormitório.
Lily e Eyal e outros trocaram gentilezas com o sujeito, já que ele era vizinho e morava ao lado deles. Terceiro irmão, você realmente se tornou um mago rank 7. Isso não pode ser possível? Mas agora mesmo, George foi o primeiro a dizer entusiasmado depois que o vizinho saiu. Um mago rank 7 de 17 anos. Meus céus! Já existiu tal gênio em toda a história do continente Yulan? Reynolds também estava ficando animado. Olhando para Lily, os olhos de Eyal brilharam. Até eu estou começando a ansiar pela cerimônia de formatura do terceiro irmão. Eu quero ver a expressão nos rostos daqueles que fizeram o teste. Amanhã seguinte, nos campos vazios de exame de habilidades mágicas do Instituto Ernest, 30 instrutores estavam em fila. Na verdade, 4 instrutores magos eram suficientes para um teste de graduação, mas a maioria dos instrutores do Instituto Ernest tinha muito tempo livre. Ao ouvir que Lily iria se inscrever para a formatura, todos vieram assistir à diversão. Afinal de contas, de modo geral, a maioria dos estudantes só se candidataria à graduação depois de serem confirmados como magos do sexto posto. Depois de passar algum tempo no sexto posto, só então eles se candidatariam à formatura. Numa situação como essa, não havia necessidade de exame de graduação propriamente dito. Assim, um exame de graduação era um evento bastante raro. 30 instrutores mais 3 alunos, Eyal, George e Reynolds. Entre os cerca de 30 instrutores, havia até o vice-chanceler Delant, que veio aqui por interesse. Como disse Delant, se um dos 2 maiores gênios do nosso instituto está se candidatando à formatura, é claro que devo estar aqui para testemunhar isso. Lily, utilize o feitiço de estilo terra, Arfispear Arei. Com base no tamanho e na velocidade das lanças de terra, poderemos avaliar o seu nível. Um dos aplicadores do teste falou. Se seu poder mágico tivesse alcançado o sexto posto, então naturalmente ele seria capaz de se formar. Lily balançou levemente a cabeça. Todos os espectadores não puderam deixar de ficar desconfiados. O vice-chanceler Delant falou. Lily, você não está se candidatando para se formar? O que está acontecendo? Eu quero usar magia do estilo vento. Lily disse com um sorriso. O vice-chanceler Delant e todos os espectadores riram. Eles sabiam que Lily era um mago de elemento duplo, vento e terra. Mas o teste de força mágica foi principalmente um teste de energia espiritual. Não fez diferença qual elemento foi testado. A energia espiritual subjacente não mudaria. Vá em frente. O vice-chanceler Delant e os 30 instrutores estranhos sorriram para Lily. Lily imediatamente começou a murmurar as palavras do feitiço do estilo vento de 7º nível, técnica crescente. Depois de um tempo, uma rajada de vento começou a girar em torno do corpo de Lily. O corpo de Lily subiu no ar e então ele começou a deslizar agilmente no ar, às vezes girando, às vezes mergulhando, às vezes voando direto em alta velocidade. Então, técnica de crescimento? Os 30 estranhos instrutores magos ficaram todos chocados. Todos sabiam o que estava implícito no uso da técnica subida. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. Isso, o vice-chanceler Deland entendeu imediatamente que o tranquilo Instituto Ernest talvez não ficasse quieto por muito tempo. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, capítulo 7, segundo na história. Um mago de elemento duplo rank, 7, comparado ao continente Yulan como um todo, só poderia ser considerado alguém que acabará de entrar no campo das figuras poderosas. Mas se você adicionasse as palavras 17 anos antes das palavras mago de elemento duplo rank, 7, o efeito seria totalmente diferente. A Igreja Radiante provavelmente não se importaria muito com um mago de elemento duplo rank, 7, afinal, havia muitas figuras poderosas no continente Yulan. No entanto, um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos? Deixando a Igreja Radiante de lado por enquanto, talvez todas as grandes potências do continente Yulan ficariam com inveja de possuir isso. Gênio? Gênio? O vice-chanceler Deland, um mago rank 8, estava extremamente animado. Todos os instrutores magos que assistiam também ficaram em choque. Todos eles entenderam exatamente o que representava um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. Isto foi um milagre. No mínimo foi um milagre do Instituto Ernest. Eyal, George e Reynolds começaram a rir. Todos estavam antecipando as expressões nos rostos desses magos. E foi tão inestimável quanto eles esperavam. Em termos de poder, o vice-chanceler Deland não conseguia nem ficar entre os 3 primeiros aqui no Instituto Ernest, mas tinha uma experiência significativa. Ele rapidamente conseguiu conter sua excitação e foi o primeiro a caminhar para o lado de Lily. Lily, você sabe o que representa ser um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos? Ele tem que perguntar? Neste momento, Duerrin Kovart voou para fora do ringue, acariciando alegremente sua longa barba branca. Como poderia o aluno de mim, Duerrin Kovart, não ser excelente? Todos os professores presentes atualmente estavam bem longe do nível santo. Naturalmente, nenhum deles foi capaz de detectar a presença do espírito de Duerrin Kovart. 17 anos, Deland suspirou elogiando. Em toda a história do Instituto Ernest, com base na idade, entre todos os estudantes que atingiram o 7º posto, você, Lily, é o mais jovem.
O recordista anterior, um gênio que alcançou o 7º posto aos 19 anos, tornou-se um grande mago de nível santo. Um ancião de cabelos prateados próximo a ele falou: "Não vamos discutir o Instituto Ernest por enquanto. Se olharmos para o continente Yulan como um todo, e olharmos para os registros do continente como um todo, você é o segundo gênio mais jovem em toda a história registrada a alcançar o 7º posto. O continente Yulan como um todo existe há incontáveis anos e também cobre uma enorme quantidade de território. Não havia como o Instituto Ernest igualá-lo em termos de registros. O segundo da história?" Linley também ficou bastante surpreso. Quantos incontáveis gênios o continente Yulan produziu ao longo desses anos? Para ele, ser o segundo mais jovem da história foi uma conquista terrível. O mago mais jovem em toda a história do continente Yulan a alcançar o 7º posto foi um grande mago santo que viveu há mais de 8.000 anos. Ele se tornou um mago rank 7 quando tinha 16 anos. O segundo mais jovem anterior, que acaba de se tornar o terceiro mais jovem, tornou-se um mago do 7º posto quando completou 18 anos. No final, ele alcançou o 9º posto. Isso porque depois ele sofreu um grande revés e sua personalidade mudou. Podemos colocar assim: além de você, daqueles 10 jovens gênios que alcançaram o 7º posto mais cedo, 6 deles se tornaram grandes magos de nível santo, enquanto os outros 4 se tornaram arquimagos do 9º posto. De modo geral, o mago de rank 7 recebeu o título de mago sênior. O mago de rank 8 seria respeitosamente intitulado mestre mago. O mago do 9º rank seria homenageado com o título de archimagus, e um mago de nível santo poderia ser venerado como um grande mago. Dito de outra forma, com base no seu talento, tornar-se um mago do 9º rank não será praticamente nenhum problema. Tudo que você precisa é de tempo. Mas se você continuar a se esforçar muito, terá um grande potencial para se tornar um grande mago santo. Afinal, você é o segundo mago rank 7 mais jovem de toda a história. Aquele ancião de cabelos prateados olhou para Linley solenemente. Linley tinha algum grau de ânsia em eventualmente se tornar um mago de nível santo, mas essa ânsia não era excessiva. Isso porque Linley sabia muito bem que era ainda mais difícil para um mago avançar no poder do que para um guerreiro. É verdade que guerreiros e magos precisavam de energia espiritual, mas eles tinham requisitos diferentes quanto à quantidade de energia espiritual necessária. Os magos não treinavam seus corpos, concentrando-se exclusivamente na energia espiritual. A grande maioria de seu tempo foi gasta na construção de sua energia espiritual, porque a energia espiritual impactou sua capacidade de reunir força mágica, bem como de dirigir e controlar essências elementares. O mago poderoso também precisava de uma quantidade assustadora de energia espiritual, mas os guerreiros eram diferentes. Para um guerreiro, o mais importante ainda era o corpo. A energia espiritual e o ki de batalha eram ambos secundários. Somente quando tivessem um corpo poderoso eles seriam capazes de conter muito ki de batalha. A energia espiritual foi usada apenas para controlar com mais precisão o uso desse ki de batalha. Se você comparasse um mago rank 7 e um guerreiro rank 7, a diferença em energia espiritual poderia ser até 10 vezes maior para o mago. Mesmo que no futuro eu alcance o nível de grande mago santo, certamente levaria muito tempo. Por outro lado, com base no meu talento inerente como guerreiro sangue de dragão, alcançarei o nível santo em um ritmo muito mais rápido. Linley conhecia muito bem a história do seu clã. Os guerreiros sangue de dragão geralmente precisavam apenas de algumas décadas para alcançar o nível santo de poder. O que mais? Um guerreiro sangue de dragão que atingiu o nível santo no poder era extremamente formidável. Mesmo entre os combatentes de nível santo, um guerreiro sangue de dragão seria considerado um combatente de nível máximo. Linley, você é o aluno mais bem-sucedido em toda a história do nosso instituto. Nos próximos dias, pedimos que você permaneça aqui no instituto. Convidaremos alguns dos melhores pintores e escultores para virem pintar pinturas e esculpir esculturas suas, que guardaremos no instituto como lembranças. O vice-chanceler Deland disse imediatamente. Como segundo mago mais jovem a alcançar o 7º posto em toda a história do continente Yulan, Linley naturalmente era o orgulho de todo o Instituto Ernest. Uma pintura? Linley ficou atordoado. Ele percebeu que diante desses pintores e escultores teria que ficar parado por um longo período de tempo. Ao perceber isso, Linley não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Tornar-se o segundo mago mais jovem a alcançar o 7º posto em toda a história do continente Yulan talvez não fosse tão maravilhoso quanto parecia. O gênio número 1 na história do Instituto Ernest e o gênio número 2 na história do continente Yulan. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. Esta notícia surpreendente rapidamente se espalhou por todo o Instituto Ernest. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos? Como isso é possível? Não tem como essa notícia ser falsa. Muitos dos professores do instituto estavam presentes naquela época, e o vice-chanceler Deland até convidou pintores para virem pintar quadros de Linley, com a intenção de consagrar para sempre sua imagem dentro do nosso instituto. Meu Deus, um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. Com base nessa velocidade, ele deveria alcançar o 8º posto em 10 anos, e o 9º posto em 20. Ele será o arquimago do 9º lugar na casa dos 40. Muito provavelmente, dentro de um século, ele se tornará um grande mago santo.
Acabei de folhear alguns dos livros da biblioteca. Além de Linley, dos 10 maiores gênios da história, 6 se tornaram grandes magos de nível santo, enquanto os outros 4 se tornaram arquimagos do 9º posto. Linley é incrível demais. Todo o Instituto Ernest ficou abalado com esta notícia. Se um aluno fosse apenas um pouco melhor que seus colegas, talvez ele fosse visto com ciúme. Mas uma vez que as conquistas de um estudante atingissem um nível tão alto como este, tornando-se o segundo mago mais jovem a alcançar o 7º posto em toda a história do continente Yulan, eles seriam preenchidos apenas com respeito e veneração. Aos olhos deles, as perspectivas futuras de Linley eram ilimitadas. Não havia como eles se compararem com ele. No passado, ainda havia algumas pessoas que afirmavam que Dixie era o gênio número 1 do instituto. Agora, ninguém disse tal coisa. Sem dúvida, o gênio número 1 do Instituto Ernest foi Linley. E não foi só agora, Linley foi o gênio número 1 do Instituto Ernest em toda a sua história de 5.000 anos. Dixie era atualmente apenas um mago rank 6. Quem sabia quanto tempo levaria até que ele alcançasse o 7º posto? Linley, um mago rank 7? Tendo acabado de completar seu treinamento meditativo, Dixie ficou em silêncio ao ouvir esta notícia de sua irmã Delia. Depois de ter ultrapassado Linley quando ele se tornou um mago rank 6, Dixie sentiu alguma satisfação. Mas esta nova notícia pareceu empurrá-lo para um abismo profundo. A velocidade de melhoria de Linley foi simplesmente surpreendente. Mesmo quando ele perseguiu Linley com todas as suas forças, parecia que ele ainda estava sendo jogado cada vez mais para trás por Linley. Grande irmão, Delia disse com uma voz suave. Ela estava um pouco preocupada com seu irmão mais velho. Delia sabia muito bem que desde pequeno seu irmão mais velho era uma pessoa extremamente orgulhosa. Ele era muito frio com os outros e também extremamente rígido consigo mesmo. Seu irmão mais velho nunca se submeteu a ninguém, mas desde que Linley subiu do 4º para o 5º posto, seu irmão mais velho se sentiu ameaçado. Seu irmão mais velho trabalhou arduamente e no ano anterior conseguiu cruzar o limiar do 6º posto. Mas Linley, na verdade, não se preocupe. Estou bem. Dixie balançou a cabeça lentamente. Delia, de repente sinto que não há muito sentido em permanecer aqui no instituto. Também pretendo me inscrever para a formatura. Nos próximos dias, retornarei ao Império e retornarei ao clã. Delia ficou surpresa. Dentro de uma área privada dentro do Hotel Wadeli, havia 4 quartos e 2 salas de estar. Era bem grande. Linley e seus 3 irmãos moravam aqui atualmente. Desde que a notícia de que Linley havia se tornado um mago rank 7 se espalhou, o dormitório 1987 não teve um único dia de paz. Enormes quantidades de pessoas vieram prestar homenagem a Linley, forçando Linley a se esconder aqui dentro do Hotel Wadeli. Devido à profunda experiência e conexões do Hotel Wadeli, poucas pessoas ousaram invadir aqui. Terceiro irmão, quando você está quieto, você é muito discreto, mas quando você finalmente faz seu movimento, pelos céus você causa uma confusão. E Eyal suspirou. Linley riu. Na verdade, essa foi uma decisão a que ele chegou após sérias discussões com Duerrin Kovart. Afinal, atualmente o clã Baruch ainda estava fraco. Se eles quisessem fortalecê-lo rapidamente, a melhor maneira de fazê-lo seria espalhar rapidamente a notícia de que ele já possuía o poder de um mago rank 7. Um mago de elemento duplo de 17 anos de rank 7. Isto faria com que todas as organizações do continente enviassem pessoas convidando-o para se juntar a elas. Naturalmente, também ofereceriam condições excepcionais. E assim, Linley faria cada vez melhor no futuro. Terceiro irmão, não vou mais esconder essa informação de você. O conglomerado Dawson, um dos 3 grandes sindicatos comerciais do continente Yulan, pertence ao meu clã. Você está interessado em ingressar no conglomerado Dawson? E Eyal olhou para Linley. Com toda a honestidade, Eyal esperava muito que Linley se tornasse membro do conglomerado Dawson, o gênio número 2 em toda a história do continente Yulan. Se um gênio como esse entrasse no conglomerado Dawson, seu status futuro seria inquestionavelmente muito alto. Naturalmente, isso também seria extremamente benéfico para o status de Eyal dentro de seu clã. O conglomerado Dawson. Reynolds soltou um grito assustado. Uau, chefe Eyal, eu sempre soube que você era membro do clã Dawson, mas existem muitos clãs com o nome Dawson. Mas o clã Dawson ao qual você pertence é na verdade o clã Dawson por trás do conglomerado Dawson. O conglomerado Dawson. Meu Deus, você é rico. George também olhou para Eyal. Chefe Eyal, isso, Linley hesitou. Não se preocupe. Você é meu irmão, antes de mais nada. Eu não vou forçar você. E Eyal riu. Não posso garantir outras coisas, mas o que posso garantir é que se você decidir ingressar no conglomerado Dawson, o dinheiro não será um problema. No mínimo podemos fornecer-lhe 100 milhões de moedas de ouro. 100 milhões de moedas de ouro? Linley, George e Reynolds ficaram todos pasmos. 100 milhões de moedas de ouro. Que soma terrivelmente grande era essa? Talvez todos os ativos combinados do clã mais rico da cidade de Fenlai não somassem 100 milhões de moedas de ouro. Linley, o clã desse seu irmão é realmente muito rico. 100 milhões de moedas de ouro, caramba, até Duerrin Kovart ficou atordoado. Mesmo a escultura mais famosa e legada de um mestre escultor valeria no máximo 1 milhão de moedas de ouro.
Esta já era uma quantia terrível de dinheiro. E quantos mestres escultores havia lá? Terceiro irmão, posso dizer honestamente que além dos outros 2 sindicatos comerciais, em todo o continente Yulan, nem mesmo os 4 grandes impérios ou as 2 principais alianças seriam capazes de produzir uma quantidade tão grande de dinheiro de uma só vez. Quanto a esses reinos, HMPH, Yale estava muito certo de suas palavras. Os 4 grandes impérios e as 2 principais alianças tinham seus próprios combatentes de nível santo. Mas os 4 grandes impérios e as 2 principais alianças tiveram de pagar a manutenção dos seus enormes exércitos, bem como sustentar todo o país. Embora fossem ricos, pedir-lhes que produzissem 100 milhões de moedas de ouro de uma só vez seria muito difícil para eles. No mínimo, exigiria deliberações internas demoradas e complicadas. Para alguém que ainda não era um combatente de nível santo, eles não estariam dispostos a fazer isso. Apenas os 3 principais sindicatos comerciais com a sua terrível riqueza o fariam. Embora possuíssem uma quantidade impressionante de dinheiro, em termos de poder militar, embora fossem fortes, eram muito mais fracos que os 4 grandes impérios e as 2 principais alianças. Assim, todos eles precisavam urgentemente de especialistas para se juntarem às suas fileiras. Bater, bater, bater. De repente, o som da porta sendo batida pôde ser ouvido. Yale franziu a testa e foi até a porta. Abrindo-o, ele disse: "Pensei ter dado instruções para não sermos incomodados?" O gerente do hotel Wadali disse sem jeito. O jovem mestre Yale, um cardeal da Igreja Radiante, junto com 3 clérigos e uma tropa de cavaleiros do Templo Radiante, chegaram do lado de fora do hotel. Yale começou. Um dos cardeais, cuja posição e autoridade em toda a Igreja Radiante perdia apenas para o próprio Santo Imperador, a posição de cada cardeal era muito mais elevada do que a de um dos reis de um reino. Se um cardeal tivesse vindo pessoalmente liderando uma tropa de pessoas, não havia como ele, o jovem mestre do conglomerado Dawson, bloquear o caminho. Parece que o terceiro irmão tem um apelo bastante poderoso. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue. Capítulo 8, As Classes Altas do Continente Yulan. Dentro da área de recepção formal do Hotel Wadali, 2 cavaleiros do Templo Radiante de 7º nível estavam parados em cada lado do corredor principal, enquanto Linley e os outros 3 entravam na área de recepção formal por outra entrada. Seus passos no chão de mármore liso, tão polido que poderia servir de espelho, produziam sons claros e retumbantes. Quando Linley, Yale e os outros entraram na área de recepção, as 7 pessoas que já estavam dentro da área de recepção se viraram para olhar para eles. Um cardeal, 3 vigários e 3 cavaleiros do Templo Radiante. Linley imediatamente poderia dizer o status de cada pessoa, e também poderia sentir imediatamente que todas essas 7 pessoas eram extremamente poderosas, baseado no que Linley já sabia. Dentro da Igreja Radiante, a posição dos cardeais perdia apenas para o próprio Santo Imperador. Para se tornar um cardeal, era necessário não apenas ter fama suficiente, mas também ter o poder de um arquimago rank 9. Um arquimago rank 9, Linley não pôde deixar de examinar cuidadosamente este cardeal à sua frente. Este cardeal parecia ser um homem de meia idade, com uma cabeça cheia de cabelos prateados e encaracolados. Seu nariz era alto e pontudo, enquanto uma sugestão de sorriso brincava em seus lábios. Ele parecia bastante amigável. "Olá, Linley. E você, jovem Yale?" O cardeal sorriu ao se levantar. "Deixe-me fazer algumas breves apresentações. Esses 3 vigários são meus assistentes, enquanto esses 3 cavaleiros do Templo Radiante pertencem à divisão Glória. Eles são, respectivamente, o comandante Marcos Emakusi e seus 2 vice-comandantes. Quanto a mim, você pode simplesmente ir em frente e me chamar de Guilhermo, Guilhermo. Cardeal Guilherme." Linley já tinha ouvido falar que a União Sagrada tinha um total de 8 regimentos de cavaleiros as. Uma delas foi a divisão Glória. Cada um desses 8 regimentos era extremamente poderoso e possuía uma capacidade ofensiva surpreendente. "Lorde Guilhermo, Lorde Marcos. Todos os outros senhores presentes. Posso perguntar por que você veio?" Linley disse com humildade, enquanto ao mesmo tempo Linley começou a verificar Marcos. Marcos era um homem careca de aparência extremamente poderosa. Ali sentado, a impressão que dava era a de uma montanha em repouso, imóvel por qualquer força externa. Nesta delegação de 7 homens da Igreja Radiante, Marcos e Guilhermo ocupavam os postos mais altos. Marcos, na qualidade de comandante de um dos 8 regimentos as, provavelmente não era mais fraco que Guilhermo, e seu status pessoal também estava aproximadamente no mesmo nível. Os lábios de Marcos se abriram e sua voz profunda e pesada soou. "Ouvi Guilhermo dizer que nossa Santa União produziu um gênio incrível. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. Fiquei muito curioso para saber como era esse gênio. Hoje, agora que tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos, gosto do que vejo." Com base na experiência de Marcos, à primeira vista, ele naturalmente poderia dizer que Linley também era um guerreiro. "Garoto, qual é a sua posição como guerreiro?" Marcos perguntou diretamente. Guilhermo apenas ficou lá, obedientemente e aparentemente nada descontente com a interrupção de Marcos. Linley disse modestamente: "Este ano, acabei de alcançar o 6º posto como guerreiro." Os olhos de Marcos brilharam.
Um guerreiro rank 6 de 17 anos. Isso já é extremamente impressionante. Eu, Marcos, raramente fico admirado com alguém, mas devo admitir que você definitivamente é um gênio. Você não apenas se tornou um mago incrivelmente talentoso, mas também um excelente guerreiro. Linley sorriu muito humildemente. Os dois cavaleiros sentados de cada lado de Marcos também tinham olhares de surpresa em seus rostos. Guilherme riu. Chega, Marcos. Sim, é bastante impressionante que Linley seja um guerreiro rank 6 aos 17 anos, mas sejamos honestos. Podemos encontrar um ou dois deles em praticamente todas as academias de guerreiros. Seu verdadeiro valor ainda reside em seu talento como mago. Para começar, a dificuldade de treinamento de um guerreiro era um pouco menor que a de um mago. Para aqueles que treinaram duro e se exercitaram desde jovens e se viessem de boas famílias, treinaram que de batalha desde a juventude tornar-se um guerreiro rank 6 aos 17 anos não foi muito difícil. Linley, como membro da nossa União Sagrada que possui habilidades tão surpreendentes, você me faz, um cardeal do Templo Radiante, sentir-me extremamente orgulhoso. Quero perguntar a você, você já considerou se juntar à União Sagrada? Acho que com base na sua habilidade natural, se você se juntar a nós, posso garantir que receberá imediatamente o posto de vigário do Templo Radiante. No futuro, tornar-se cardeal não deverá ser um problema. Guilhermo colocou sua oferta diretamente na mesa. O segundo supergênio de toda a história. Deveria haver mais de 90% de chance de Linley acabar se tornando um grande mago santo. A chance de 10% só existia porque era possível que, devido a algum tipo de revés mental, Linley decidisse parar de melhorar. Um potencial combatente de nível santo. Mesmo que Linley não tenha treinado muito, tornar-se um arquimago rank 9 deveria ser garantido. Um talento como esse teve que ser absorvido. Senhor Guilhermo, para mim, esta notícia é um pouco repentina. Um sorriso modesto e tímido apareceu no rosto de Linley. Tenho apenas 17 anos este ano. Não pensei muito nesses assuntos. Uma posição elevada e um grande poder também simbolizam pesadas responsabilidades que atualmente tenho medo de assumir. Eu poderia esperar alguns anos? Linley estava recusando. Guilherme franziu a testa. O gênio número 2 em toda a história do continente Yulan, uma pessoa que provavelmente seria um combatente de nível santo no futuro. Mesmo que não pudessem fazer uso dele, também não permitiriam que os inimigos fizessem uso dele. Linley, eu sei que você é jovem, mas você é membro da União Sagrada e é um gênio. Como um gênio, você deveria se acostumar e aceitar o fato de que seu brilho deslumbrante lhe trará fardos, em vez de tentar recusá-los. Guilherme o repreendeu gentilmente. Além disso, você pode se tornar um vigário sob minha autoridade direta. Posso garantir que você terá a liberdade de fazer o que quiser, contanto que você não haja contra os interesses do Templo Radiante, definitivamente não interferirei na sua liberdade de ação. Isso é aceitável para você? Além disso, você também pode ingressar em qualquer reino pertencente à União Sagrada, e podemos até garantir que você receberá um ducado. Guilherme, é preciso dizer, agiu de maneira muito sincera. Linley ficou em silêncio por um tempo. Os 3 vigários assistentes de Guilhermo estavam começando a franzir a testa, mas Guilhermo continuou a sorrir, observando Linley com um olhar cheio de esperança. Esse olhar por si só tornou muito difícil recusá-lo. Ao lado de Linley, Yale, Reynolds e George ficaram em silêncio. Em um momento como este, nem mesmo Yale se atreveu a fazer barulho. Este foi um cardeal da Igreja Radiante. Na hierarquia piramidal da Santa União, os cardeais estavam no ápice. Seu poder excedia o de qualquer rei, e nem mesmo o pai de Yale era comparável a eles. Como ele, um jovem mestre de um sindicato, ousaria se intrometer? Linley estava pensando sem parar, enquanto Duane Covart começou a aconselhar Linley assim que eles entraram nesta sala. Os 4 grandes impérios e as 2 principais alianças lutavam constantemente por vantagens de maneiras muito ferozes e cruéis. Se não posso tê-lo, também não posso permitir que meus inimigos o tenham. Este era um ponto de vista bastante comum. Senhor Guilherme. Linley finalmente falou. Os olhos de Guilherme brilharam. Sorrindo, ele disse a Linley, você decidiu? Linley assentiu. Senhor Guilhermo, cresci no reino de Fenlai desde criança, então, naturalmente, sou membro da União Sagrada. Posso garantir que, enquanto a União Sagrada não me virar as costas, definitivamente também não trairei a União Sagrada. Definitivamente não me juntarei a nenhuma potência estrangeira, não importa quem seja. O que você quer dizer? Guilhermo olhou interrogativamente para Linley. Linley continuou. O que quero dizer é que, neste momento, não quero tomar uma decisão apressada. Por favor, permita-me discutir esse assunto com meu pai e então lhe contarei minha escolha. O que posso garantir é, definitivamente não me juntarei aos 4 grandes impérios ou à Aliança Negra. Sorrindo, Guilhermo assentiu levemente. Certo. Uma decisão tão importante deve ser discutida com seu pai. Vou esperar pela sua resposta. Enquanto falava, Guilhermo levantou-se. Os 3 vigários ao seu lado, assim como Marcos e seus 2 vice-comandantes, também se levantaram. Já que chegamos a um acordo, não vou incomodá-lo mais. A sinceridade do Templo Radiante é verdadeira e genuína, assim como a nossa paciência. Só espero que você, Linley, não acabe me fazendo esperar 10 ou 20 anos pela sua decisão. Haha, enquanto falava, Guilhermo começou a rir.
Linley e os outros 3 também se levantaram, observando Guilhermo e os outros saírem. Somente depois que a delegação do Templo Radiante partiu é que Linley e seus irmãos finalmente se acalmaram. Uau! Eu estava morrendo de medo agora. Eu nem me atrevi a respirar alto. Reynolds soltou um longo suspiro. George assentiu também. Embora aquele cardeal se comportasse de maneira muito amigável conosco, ainda sentia que meu coração não conseguia se acalmar. E Eyal começou a rir, naturalmente. Afinal, ele é um cardeal, uma das pessoas mais poderosas de toda a Santa União. Ei, terceiro irmão, o que você está pensando? A Igreja Radiante não é fácil de defender. Afinal, estamos no território da União Sagrada e estamos sob seu controle. Sem pressa, sem pressa. Linley riu. Quando você vê o poder dos outros, você também precisa ver seus próprios pontos fortes. Embora eu não possa me comparar a eles, contanto que eu não me junte a esses outros 5 grupos, a Igreja Radiante não se moverá contra mim. Afinal, eu disse que iria discutir o assunto com meu pai. Contanto que eu não vá me encontrar com meu pai imediatamente, posso prolongar isso por mais algum tempo, certo? Enquanto falava, ele olhou para Eyal. Eyal, quero pedir um favor a você. Falar. Eyal olhou para Linley. Linley disse em voz baixa, isso é um tanto humilhante de se dizer. Uma das heranças ancestrais do clã Baruch, a arma do nosso primeiro líder do clã, a lâmina de guerra, Matador, deveria estar nas mãos de um dos maiores clãs nobres do reino de Fenlai. Espero que você possa me ajudar a investigar quem está atualmente em posse da lâmina de guerra Slaughter. Uma herança ancestral? Isto absolutamente deve ser encontrado. Terceiro irmão, você quer que eu adquira isso diretamente para você? E Eyal disse imediatamente. Linley riu. Chefe Eyal, se você puder me ajudar a localizá-lo, isso seria mais que suficiente. Além do mais, neste momento o dinheiro não é um problema para mim. Por natureza, Linley odiava dever aos outros. 2 dias depois, de manhã cedo, parte do quarto de Linley estava coberta com uma camada de luz cor de terra. Esta luz cor de terra não cobria uma área muito grande, apenas talvez um círculo com circunferência de 2 ou 3 metros. Qualquer um que entrasse naquela área sentiria uma tremenda força gravitacional. Magia estilo terra. Campo de supergravidade. Tendo alcançado o 7º posto como mago, o poder do campo de supergravidade de Linley era agora muito mais forte do que antes. A força do campo gravitacional local dentro do círculo era 4 vezes maior que a gravidade normal. Sob 4 vezes a gravidade normal, até mesmo os vasos sanguíneos do corpo sofreriam danos graves, para não falar do resto do corpo. Linley não estava usando nenhuma magia da Terra para neutralizar a força deste campo gravitacional. Em vez disso, ele estava usando apenas a força física de seu corpo para resistir àquela terrível gravidade. No momento, todo o seu corpo estava de cabeça para baixo e ele se sustentava apenas com os dedos, exercitando constantemente a força dos dedos e dos pulsos. 725. 726. Pingar, pingar. Gotas de suor escorriam constantemente das têmporas de Linley, caindo no chão. A porta da sala se abriu de repente e Eyal entrou na sala com entusiasmo. Ei, terceiro irmão, tenho notícias sobre a busca pelo matador que você me confiou. Enquanto falava, Eyal acidentalmente entrou na área do campo de supergravidade. Eyal, batendo no chão com as palmas das mãos, Linley imediatamente se levantou e imediatamente puxou Eyal para fora do campo de supergravidade. Uf, puf, Eyal estava respirando pesadamente. Olhando surpreso para Linley, ele disse, terceiro irmão, você criou um campo de supergravidade dentro do seu quarto? Eu fui pego por isso. Essa sensação agora era absolutamente terrível. Parecia que meu coração estava prestes a parar. Felizmente, o tempo que passou em campo foi minúsculo, caso contrário, o corpo de Eyal teria de fato sofrido consequências negativas. Certo, chefe Eyal, você não acabou de dizer algo sobre o chacinador. A atenção de Linley estava totalmente fixada na menção de sua herança ancestral. Durante toda a vida de seu pai, o maior desejo de seu pai foi a recuperação desta herança ancestral que havia sido transmitida há 5.000 anos. E Eyal acenou com a cabeça ligeiramente. Acabei de receber a notícia de que a lâmina de guerra do seu clã, Slaughter, está nas mãos de um grande clã dentro da própria cidade de Fenlai. Esse clã se chama e Eyal não pôde deixar de franzir a testa, pois momentaneamente não conseguiu se lembrar do nome do clã. Ei, terceiro irmão, chefe Eyal, aquele diretor Maia veio pessoalmente novamente. A voz de Reynolds gritou além da porta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.